É que assim, ó, o que acontece? A união estável, ou, enfim, quando ela é registrada, ela é igual a um casamento, gente. Ela tem a mesma coisa, ela é pública, ela é tudo, entendeu? Qual que é a principal diferença? O casamento, ele vai ser aquela coisa lá a publicidade desde logo, sim. né? E a união estável, às vezes, não. O que acontece? Por isso que eu falo que a união estável é importante registrar. Porque a união estável, às vezes, tu pode ter mais do que uma. Tu entendeu? O casamento não. O casamento só pode casar uma vez. Sim. Tu entendeu? Por exemplo, eu vou casar, aquilo lá vai ser público, por isso que tem aquele prazo lá pra eles verem se tu não tem um outro casamento, enfim. Então, o casamento vai ser só um. A união estável não registrada, tu pode ter uma união estável aqui em Santa Catarina, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul. E aí, o que tu vai fazer? Quem é que tem mais direito? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente trocar uma ideia e conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, também do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Então vamos à nossa convidada da semana. Vamos à nossa convidada da semana. Temos aqui mais uma feminina, né? Mais uma mulher aqui. Uma moça. Abrilhantando a nossa mesa e trazendo informações muito pertinentes, muito relevantes, porque hoje a gente vai falar sobre direito, né? Especificamente o direito relacionado às relações pessoais, Exato, né? Que direito envolve de família. De família, né? Que é o direito que envolve divórcio, envolve guarda, envolve a famosa pensão alimentícia, né? Exato. E então, muitas dúvidas aí a gente vai esclarecer. Não, a gente não, né? A gente vai ter as dúvidas. A gente vai ter as dúvidas esclarecidas por ela, a Nadine Soder, que é advogada, vem lá de São Miguel do Oeste, mas ela não é natural de São Miguel do Oeste, ela é natural do município vizinho, lá que fica também no extremo oeste, né? Iporã do Oeste. Seja muito bem-vinda, Nadine, ao Fala Mais. Obrigada pela presença. Agradeço vocês, tá, por poder estar aqui participando e esclarecer um pouquinho para o pessoal também dúvidas que são do nosso dia a dia, né? Porque eu sempre digo assim, o direito de família, ele é muito o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não tá passando por um momento, mas a gente conhece alguém que tá passando, conhece alguém que paga pensão, conhece alguém que tem guarda, que precisa de uma orientação, então é o nosso dia a dia, né? Sim. E isso eu acho que é muito importante a gente trazer para o conhecimento da população mesmo. Eu acho que assim, se a pessoa ela não tá na cena, ela conhece alguém que esteja nesse tipo de situação, né? Porque é uma coisa muito comum, como você falou, né? Muito comum, muito comum. A gente vê todos os dias pessoas que passam por situações. Então, às vezes, sei de algum amigo, de algum vizinho, de algum conhecido que está passando por um divórcio, que está passando por uma situação assim. Então, hoje é muito normal. A gente já vê crescer cada vez mais, não a questão de separação, mas a questão de novas famílias, de novos arranjos familiares. Então, isso é muito comum. E eu acho que trazer isso para as pessoas, esclarecer um pouquinho o que é exatamente, porque eu vejo muitos mitos na minha área. Eu vejo muitas pessoas que acreditam que é uma coisa e não é assim que funciona. Não é isso que a lei traz. Isso veio de uma carga de tradição, de conhecimento que foi passado, que não é realmente aquilo. De ver em novela, né? De ver em novela, exato. Eles chegam com um preconceito formado já, mas que é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Eu acho que o maior mito que eu vejo hoje, que eu não sei se na época que foi instituído as pessoas não souberam pontuar direito, ou, enfim, talvez até pelo nome, né? Mas o que eu mais vejo, assim, que as pessoas têm dificuldade de compreender é a guarda compartilhada. As pessoas ainda, acho que pelo nome compartilhada, as pessoas elas ainda têm aquela ideia de que compartilha a criança. Sim. Tu entende? Ela vai ficar um tempo contigo, né, com o pai, um tempo com a mãe. E não tem nada a ver com isso. O compartilhamento ali que fala no nome é das decisões ali da vida da criança e não da criança em si. Porque imagina comigo, tu colocar ali essa criança em duas rotinas, em duas vidas, tu entende? Porque uma coisa é quando os pais estão juntos, tu tem uma casa, tem uma rotina.
Outra coisa é quando vocês se separam. O pai segue um caminho, a mãe segue outro, às vezes são rotinas diferentes, trabalhos diferentes. Então, colocar essa criança em 2 meios ali geraria uma confusão muito grande. E as pessoas ainda acham que é isso, que é tu dividir a criança. E não, é você compartilhar as decisões da vida dessa criança. Por quê? O que a lei entende, tá? Por que trouxeram a guarda compartilhada? Para colocar o pai ou a mãe que não tem a guarda mais presente na vida do filho. Então, o que acontecia antigamente? Se rompia a relação e o pai, por exemplo, que geralmente é o mais comum não ter a guarda, né? Ia para um caminho e perdia o contato, exato. Então, a lei trouxe o quê? Não é porque vocês se separaram que você tem que afastar o pai ou a mãe dessa criança. Vocês podem continuar tendo uma relação como vocês tinham quando eram casadas, né? Participando da vida dessa criança, mas não necessariamente ela vai morar com os dois. Ela vai ter um lar referência, que a gente chama. Ela vai morar com alguém. Então, esse é o maior, assim, mito que eu vejo hoje na área, que quando a gente posta, quando a gente fala, as pessoas, às vezes até mesmo próprias pessoas formadas em direito têm dúvida nisso, né? Colocam a guarda compartilhada um período com cada um. E isso é completamente errado, como né? Como se fosse utilizar uma tabela, uma planilha ali para saber quando é que a criança vai estar com quem. Exatamente. Porque tu pensa assim, ó, qual que é o principal receio de tu botar esse tipo de alternância de lares, que a gente chama? A criança, quando a gente fala no direito da criança, a gente quer sempre preservar o bem-estar da criança. A gente quer tutelar os interesses dela. E tu colocar ela em 2 lares, tu colocar ela em 2 rotinas, não vai ser bom para ela. Nunca isso vai ser benéfico. Porque um dia ela acorda num horário, ela almoça num horário, ela dorme num horário. Aí ela tá na casa da mãe. Aí na outra semana, por exemplo, ela tá na casa do pai. Ela dorme em outro horário, acorda em outro horário. Então, ela mesma não tem uma rotina, né? Ela acaba virando o quê? Ali um peso, né? Vai jogando, agora é tu, e não é essa a intenção. Entende? Sim. O que a lei quer é participação dos pais. Sim. E isso geralmente leva a ter um lar. Né? É o partilhamento, na verdade, das decisões. Exatamente, né? Das decisões. É a conversa entre o pai e a mãe, um comum acordo juntos ali para decidir, por exemplo, em que escola vai o filho, em que período, né? Que tipo de atividades extra-classe vão fazer parte da vida dele e tudo mais. É bem isso. É lógico que acontece, você falou da situação de a criança passar, a guarda é da mãe, por exemplo, né? Mas ela vai passar um período com o pai, o pai tem direito também a ficar um tempo com o filho, né? Sim. Talvez por esse motivo, eles acabou se associando à guarda compartilhada a unicamente isso, mas esse não é o conceito principal, né, então, da guarda. Isso, não é. Porque o que acontece? A gente tem que intitular, assim, que são coisas diferentes até para o pessoal entender. A guarda é uma coisa, tá? A guarda é a pessoa que vai tutelar os interesses da criança, que vai poder decidir, é a pessoa que está cuidando da criança, digamos assim. Sim. A visita, que é o direito do pai ou da mãe que não tem a guarda, ela é uma outra coisa. Que hoje em dia a gente até chama já de convivência para trazer essa questão da aproximação, entende? Então, qual que é a principal diferença? A guarda... Por que ela pode ser compartilhada ou unilateral? Porque a guarda compartilhada, tu vai ter o pai e a mãe participando. Na unilateral, não. Vai ser ou o pai ou a mãe que vão ter a guarda e vai decidir sobre a vida dessa criança, entende? Já as visitas, a convivência, ela é diferente. Ela é o quê? Ela é esse período que o pai ou a mãe que não tem a guarda, que não tá ali com o lar referência da criança, vai participar da vida da criança, entende? Então, por exemplo, a gente pode ter uma guarda compartilhada, que os 2 pais vão participar. Essa guarda compartilhada, a criança tem o lar referência, o lar base com a mãe, por exemplo, que é uma tradição que a gente tem, né, mais comum. E a gente vai ter a convivência do pai, que ele vai participar ali da vida da criança. Então, pode ser um final de semana com o pai, um com a mãe. Tem pais que pegam 2 vezes por semana no colégio, ficam um pouco e devolvem na casa da mãe. Então, tu tem várias formas, né? Mas a presença do pai na vida do filho ou da mãe que não tem a guarda, ela é assegurada por lei, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, afastando, né? E isso não pode, gente. Então, a pergunta, mesmo sendo uma guarda unilateral, o pai ou a mãe tem o direito de visitar o filho, de ver o filho, no caso.
O direito, ele é inerente. A Não lei pode assegura... ser privado. Não. A gente tem, assim, o que às vezes acontece, tá? A gente pode ter uma privação na convivência ou na visita em alguns casos específicos. Por exemplo, quando a gente tem uma questão de violência, de maus tratos, né? Uma questão ali de negligência da mãe ou do pai, enfim. Aí a gente pode perceber o quê? Olha, dependente químico também, a gente vê isso. O que acontece? Se a pessoa ela tá numa dessas fases, passando por isso, a gente não afasta totalmente a criança, mas a gente tem um cuidado sobre a criança. Então, o que muitas vezes se intitula? Por exemplo, uma visita assistida. Então, o que acontece? O pai que tem ali, vamos colocar, por exemplo, uma dependência química, tá? Ele tem ali uma dependência, ele não vai ser privado de ver a criança, mas as visitas dele com a criança vão ser, por exemplo, monitoradas, assistidas, para garantir a segurança da criança. Sim. Porque o que se coloca aqui é a criança em primeiro lugar. A lei sempre vai trazer isso, é o bem-estar da criança acima de tudo. Então, tu privar o contato do pai com a criança também não é bom para ela, tu entende? Mas ali existe uma questão de segurança também, uma questão de, né, prezar ali pelo bem-estar. Então, a gente não vai impedir o pai de ter o contato, mas esse contato vai ser monitorado, vai ser assistido. E isso muitas vezes é determinado pelo próprio juiz, pelo próprio poder judiciário, né? Essas restrições, no caso, a situação dessa, no caso, da visita assistida, né, Nadine? Mas a guarda, quando ela é arbitrada para ser unilateral, o que leva a isso? O que motiva esse tipo de decisão? O que a gente mais vê hoje no cenário, tá? É sempre prezar pela guarda compartilhada. A guarda unilateral, ela vai ser colocada quando? Quando um dos pais não tem um interesse numa guarda compartilhada, por exemplo, não tenho interesse, não vou, né, sei lá, às vezes mora numa outra cidade, não consegue ter um contato tão próximo, prefere então deixar uma guarda unilateral para a mãe. Então, se ele não tem interesse, ele abre mão da guarda, ela pode ser unilateral. Além disso, a guarda unilateral vai ser nesses mesmos casos que a gente trabalha, por exemplo, a visitação assistida. Quando a mãe tem mãe ou pai, enfim, a pessoa que não tem a guarda, tem uma questão de negligência com o filho. A gente vê, às vezes, criança de 9 anos que não tá indo no colégio, não sabe ler, não sabe escrever. Isso é uma negligência, gente, né? Sim. Então, tem que ter uma atenção com isso. Questão de maus tratos, entende? Uma violência doméstica. Às vezes, a criança nasceu e permaneceu por muito tempo num lar que teve um abuso, que teve uma violência e agora ela se afastou. Então, como é que eu vou dar uma guarda compartilhada para um pai desse, entende? Ou, enfim, a mãe também, né? A gente tem vários casos, mas assim, tu percebe que existe ali uma questão que impediria uma guarda compartilhada. Sim. Aí a gente parte pro lado da unilateral para até garantir também uma segurança, um bem-estar da criança. Aí a gente vai para esse lado. Agora, a grande maioria, assim, dos casos, a preferência, né, do promotor, do juiz é sempre pela compartilhada, até para unir, né? Então, a gente sempre diz assim, sempre que não tem nada que desabone o pai ou a mãe, a guarda pode ser compartilhada se for interesse deles. Agora, tem algo que desabone o pai ou tem algo que desabone a mãe, aí a gente pode trabalhar as questões, né, do porquê essa guarda unilateral viria, né? Mas essas questões de entender se a guarda vai ser compartilhada, vai ser unilateral ou não, é só quando ela vai para a judicialização mesmo, né? Na verdade, assim, ó, quando a gente vai judicializar mesmo, aí vai ser meio que... É um pedido da parte também, mas vai ser imposta pelo juiz. Quando a gente tem um acordo entre as partes, aí a gente consegue estabelecer, olha, vocês vão querer uma guarda compartilhada ou unilateral. Por isso que é importante, eu sempre digo assim, a pessoa que tá pensando em se separar, tá, né, pensando em dar entrada num divórcio, ela tem que, primeiro de tudo, se informar. Para ela saber como é que funciona exatamente. Porque aí, você informado, você consegue dar entrada e saber os seus direitos, né? E aí, sim, vocês podem, tanto, né, de comum acordo, olha, a gente vai se separar de maneira amigável, a gente quer fazer o documento da forma correta, vocês podem convencionar entre vocês, olha, a gente quer a guarda compartilhada. Perfeito, entende? O juiz não vai se opor a isso, sabe? Agora, se você vai para um processo judicial, geralmente, o que acontece? Tem um conflito.
Então, geralmente, ali a mãe não abre mão da guarda, é o que eu mais escuto. Pode pegar tudo, mas a guarda do filho é minha. Então, a mãe a gente já sabe que vai querer a guarda. E muitos pais vêm presentes hoje em dia. Sim. Então, a gente acaba intitulando o quê? Vamos fazer, então, a compartilhada, que vocês dois permanecem presentes, né? E é a preferência do juiz, do promotor também. O que eles querem é exatamente isso. A presença dos pais na vida do filho. Então, depende muito ali que maneira você vai querer seguir, né? Sim. Mas a recomendação, então, é, digamos, aconteceu uma separação. A recomendação é que as partes, elas façam um acordo entre elas, mas de forma formal, assim, procurando advogado, tudo isso, mesmo que a relação tenha terminado super bem, eles continuam amigos, né, muito próximos, só não são mais um casal. Ainda assim, o recomendado é que seja feito essa... O recomendado é sempre você fazer, por quê? Mesmo, digamos assim, a gente vê bastante, a gente terminou super bem, nós estamos criando filho ali juntos, tá tudo certo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. É isso que eu digo. Então, por exemplo, agora o filho de vocês tem 5 anos, né? Tem muito caminho pela frente. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, vocês criaram ali, perfeito, tá tudo certo. Daqui a 5 anos, a mãe resolve que ela vai querer se mudar com a criança. Entende? E aí, quem é que tem a guarda do filho? Como é que vai ficar isso? Aí você vai deixar para naquele momento que tá acontecendo um conflito, uma questão para você ir na justiça? Não, né? É bem mais fácil você logo de cara, olha, a gente tá de comum acordo, nós vamos fazer assim, procura um advogado, o casal pode ir junto buscar um mesmo advogado, quando ele vai fazer o acordo, não tem problema nenhum. O advogado vai dar as orientações, vai elaborar um acordo e vai levar para o juiz e para o promotor homologar. É uma questão simples que tu consegue resolver através de um contato, né, de uma conversa. Agora, algumas vezes isso não é possível. Aí a gente judicializa. Aí cada um tem o seu advogado, a gente leva isso para o juiz e para o promotor decidirem. Mas a minha orientação de qualquer das formas, tanto se vocês estão amigavelmente, quanto se vocês não se falam mais e tu tem que resolver, é sempre procurar o advogado primeiro, né, um advogado de confiança, para entender, tá, vamos lá, o que é guarda, o que é pensão, como é que eu faço? Porque eu vejo que as pessoas têm muita dúvida disso, sabe? As pessoas me perguntam, quanto eu vou ganhar de pensão, entende? Porque falta essa. Então, o mais importante de tudo é primeiro se informar, porque eu vi muito já pessoas que fizeram acordos e se arrependeram, e aí depois quiseram voltar atrás e não é tão simples, tu entende? Desfazer. Então, assim, por isso que eu sempre digo, se orienta, tenha certeza de que é aquele caminho que você quer para daí, para daí dar esse passo, né? E aí sim vocês conseguirem, né, ver o melhor caminho e também prezando sempre a criança, né? Quando se tem filho é muito mais complicado, na verdade. Sim. Entende? Você deu um exemplo interessante que foi a situação de uma eventual mudança. Por exemplo, quando existe a guarda compartilhada, o pai ou a mãe pode influenciar, digamos, impedir, não dar o aval para que a mãe se mude, o pai se mude para outro município, por exemplo? Com certeza, com certeza. O que acontece? Eu sempre digo assim, ó. Quando a gente tem tanto a guarda compartilhada quanto a guarda unilateral, tá? Na guarda unilateral também. O que acontece? Se um dos dois quer se mudar, levar a criança consigo, que vai ali afetar o convívio do outro genitor, né? Do pai ou da mãe, essa pessoa, ela tem que trazer isso para um processo ou comunicar ao outro, né? Que ela vai querer se mudar. Então, por exemplo, a mãe tá com a guarda da criança, ela vai querer se mudar. Guarda unilateral compartilhada, tá? E ela vai querer se mudar. Ela vai ter que comunicar o pai da criança. Olha, eu quero me mudar, é uma questão de emprego, eu preciso, né, ver contigo como é que vai funcionar a situação. Alguns pais não se opõem, outros não, jamais não quero que leve o filho, né? E aí o que tu faz? Se o pai não concordar, tu vai ter que buscar uma autorização judicial para poder se mudar com essa criança. Porque se tu simplesmente romper o vínculo, pegar essa criança à força e levar sem comunicar ou sem ter uma autorização, o que pode acontecer? Isso pode configurar uma alienação parental e você pode vir a perder a guarda do filho.
Então, é muito importante você comunicar, tá? Se as pessoas, mas ele não vai aceitar. Então, você vai comunicar num processo, vai pedir uma autorização judicial e vai mostrar para o juiz o porquê você quer se mudar. Porque, às vezes, é o quê? Uma questão de uma melhora salarial de emprego, tu entende? Sim. Ou, lá eu vou ter um auxílio da minha família, eu não tô conseguindo me manter aqui, por isso eu vou para lá. Então, o juiz vai analisar daí, olha, realmente essa mudança é cabível, entende? E não vai afetar muito o convívio com o pai, por exemplo. O pai poderia continuar tendo contato com a criança. Então, vejo que não vai ser um empecilho, perfeito, eu autorizo a mudança e sim, tranquilamente ela pode ir, que ela não vai ter um risco de perder a guarda, tu entende? Então, às vezes as pessoas, elas acabam perdendo um direito, uma guarda, uma coisa por não se informar, por não saber como proceder da forma correta. Elas simplesmente acham que, a partir de agora, sou eu que decido tudo. E não, o outro também tem direitos, né? Então, não é porque mesmo que nem tu for da guarda compartilhada, mesmo na unilateral, tu não pode romper o vínculo de um pai com um filho, entende? Assim, de forma abrupta, sem, né? Ele ainda continua sendo um pai, ele ainda tem o direito de visita, por mais que ele veja uma vez no mês. Tu entendeu? Ele é pai, ele tem o direito dele, então tu vai estar rompendo um vínculo ali, sabe? Então tudo isso vai ser analisado pelo juiz, para onde vai, por que vai, quanto tempo vai, quem é que vai estar lá, a idade da criança, a participação do pai na vida desse filho. Então tudo isso a gente analisa. E acontece isso, é frequente acontecer isso, você pega esse tipo de caso? Sim, é bem frequente. Que existe esse embate de a mãe querer ir, ou o pai, muito, e um não bastante. concordar? Tem casos de viagem internacional, que quer morar fora do país, então a gente trabalha com tudo isso, porque é comum. A gente acha que não, né? Mas é diariamente que a gente vê que a mãe quer se mudar, o pai quer se mudar, e aí não quero largar meu filho, como é que eu faço? Então a gente recebe bastante coisa desse tipo, sim. Pois e como é que fica, né, nesses casos mais extremos, assim, de mudança, de querer ou levar o filho junto, ou enfim... Mudança de país, por exemplo, como é que é? Uma tem mudança de país, também tem. Né? O que acontece? A mudança de país, tu tem que ter autorização do outro pai por escrito, inclusive, né? Então, não é tão simples tu tirar a criança do país, né? Sim. Então, de qualquer forma, tu vai ter que não ter uma autorização. Não depende só do juiz arbitrar, por exemplo. Na verdade, sim. O juiz, ele pode suprir a autorização do pai, digamos. Sim. Então, o pai não autorizou, mas a mãe foi lá e justificou pro juiz o porquê, e o juiz achou que era cabível e autorizou. Então, perfeito, ela não vai estar levando ele, por exemplo, contra a vontade, até contra a vontade do pai, sim, mas, tipo, com uma autorização judicial. Sim, não vai ela tá legal, isso, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente trata de uma mudança internacional, é muito mais difícil. Às vezes, o que mais acontece é, assim, uma temporada fora do país, entende? A gente vai passar 6 meses, 1 ano fora do país, aí vou levar a criança junto. Então, é muito... Como é que eu vou falar pra vocês? Relativo. E é um conflito, tá? A gente nunca... É muito difícil tu resolver amigavelmente, entende? Geralmente existe um conflito porque alguém vai ficar distante, tu entende? Então, é muito difícil tu resolver amigavelmente. Geralmente, esse tipo de caso vai pra via judicial e acaba sendo uma determinação do juiz. E o que a gente vê bastante, tá? Muitos juízes não autorizando de certa forma. Por quê? Pensa comigo, a criança, ela tem o colégio, a rotina, né? A vida dela ali, o idioma, tu entendeu? Depende da idade da criança. Então, às vezes, tu deslocar ela para um outro país, né? Por mais que seja por uma temporada, é algo que nem sempre vai ser bom para a criança. Talvez até pior, né? Uma temporada. Exato. Depois ela vai voltar, ela se adaptar, entende? Ela vai ter todo um período de adaptação. Então, tudo isso é analisado, entende? Então, a gente vê... Eu tenho um caso, por exemplo, citando aqui, de São Paulo que quer vir para cá, né? Então, o juiz entendeu o quê? Olha... É distante, foge da realidade dele, até ele se adaptar. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, entende? E agora, como é que eu vou fazer? Porque a pessoa que quer ir, às vezes, está perdendo uma chance de emprego, está perdendo... Então, a gente tem que meio correr contra o tempo para tentar mostrar para o juiz, não, essa mudança não vai ser ruim para a criança, entende? E o outro vai estar ali, não, essa mudança vai ser ruim para a criança. Então, a gente vai ter um embate ali, né, de discussões para o juiz analisar. Então, geralmente, mudança de lar, assim, tanto de cidade, de estado, de país, é embate jurídico mesmo. A gente leva não isso... Não se resolve
na Muito boa ali. difícil, muito E mesmo em situações onde a guarda é unilateral? Mesmo também? situações onde a guarda é unilateral, também. Porque o que acontece? A principal questão é o quê? Se a guarda é unilateral, às vezes as pessoas entendem o quê? Eu não preciso consultar outra pessoa. Eu posso fazer isso sozinho. E não é assim, entende? Então, o que acontece? Nesses momentos, tá? O que a gente vê muito é exatamente isso. A pessoa pensa, vou me mudar que não vai ter problema nenhum. E aí o outro, o pai ou mãe, enfim, ele tá esperando aquilo acontecer pra ele lá tentar uma guarda, por exemplo, Sim. tu entende? Então, é isso que a gente vê bastante. Agora, também pode ser que, por exemplo, a mãe tenha guarda unilateral, o pai não se opõe que ela vá se mudar porque sabe que vai ser bom pra ela, vai ser bom pra criança, eles têm uma boa relação, ele autoriza, ela comunica pro juiz, enfim, vai perfeito, né? Sem problema nenhum. Agora, é muito difícil. Geralmente, a gente tem nas guardas um certo embate, sabe? Porque os dois querem estar perto, os dois querem participar. Então, hoje em dia, eu vejo muito a presença ativa dos dois, entende? Tanto do pai quanto da mãe. Eu vejo mais brigas por guarda do que pessoas que não querem a guarda, entende? E isso cresceu muito nos últimos tempos, entende? Sim. Antes não existia tanto isso, Mas sabe? a partir do momento que tem uma guarda compartilhada, você tem um acordo ali entre as partes. Eu vou fazer uma mudança, né, com meu filho. Comuniquei e a outra pessoa aceitou de boa. Esse comunicado ele tem que ser oficializado para justamente a Exato. pessoa que aceitou de boa agora, se ela mudar de ideia depois, Pra eu tu tô ter como resguardado comprovar. ali, né? Eu sempre digo assim, quando a gente tá falando de questão de direito, é sempre bom tu se munir de provas, né? Então, assim, colocar no processo, geralmente vai ter um processo que tava em andamento ou algo assim, tu comunicar lá, olha, houve a mudança de domicílio, autorização do genitor, aqui um documento anexo dele autorizando, né? Sempre tentar fazer uma coisa por escrito ou algo pra tu se munir mesmo. Porque daqui a pouco tu fala com a pessoa de boca, né? Eu vou me mudar, posso? Pode, beleza. Aí eu vou lá, me mudo, o genitor, não, mas peraí, eu não disse que podia. Daí vai lá, entende? Então a gente tem que cuidar muito isso, sabe? Uma mensagem no WhatsApp, um áudio, não serve como prova, por exemplo. Serve. Serve? Serve sim. O ideal até daí é tu fazer uma ata notarial, né? Pra aquilo ter uma relevância, né? Mas serve sim. Hoje em dia a gente usa todos esses meios de prova. Conversa de WhatsApp, áudio, foto de Facebook pra comprovar renda de genitor. A gente tem bastante isso. Olha, viaja tanto, tem tal carro, faz tal coisa. Entende? Aí a gente já entra num outro assunto que é a pensão, né? Que a gente vai também mergulhar nesse assunto aí que é muito interessante. Nadine, ainda sobre a guarda, explica quais são as principais diferenças, por exemplo, da guarda compartilhada e da guarda unilateral. Enfim, o que é possível decidir em conjunto e o que não é, mesmo sendo a guarda compartilhada, o que cabe a quem tem a guarda efetiva, que está com a criança na residência, por exemplo. Qual que é a principal diferença, tá? A guarda compartilhada, os dois tomam decisão. A guarda unilateral, a pessoa que tem efetivamente a guarda que toma a decisão. Que tipo de decisões, tá? Eu sempre gosto de esclarecer muito que mesmo na guarda compartilhada, a mãe não tem que mandar um relatório diário pro pai da vida do filho, Fazer entende? uma ata. Hoje ele almoçou tal coisa, dormiu... Não, né, gente? Não existe... A gente tem que levar na realidade também. O que a gente compartilha? Questões pontuais. Por exemplo, olha, agora tá na hora dele trocar de colégio. Vamos colocar em qual, né? A gente tem essa e essa opção. O que você acha? Os dois debaterem sobre isso. Olha, ela quer ir na patinação. Vamos colocar, tu acha que é importante? Porque ela já faz aula de música, por exemplo, entende? Então, é um consenso dos dois. Claro que sempre levando em prioridade o que a criança também quer, né, gente? Então, às vezes a gente vê o quê? Pai e a mãe, eu quero que ele jogue futebol, eu quero que ele faça inglês. Aí a criança não quer fazer nenhum dos dois. Sim. Tu entendeu? Então, primeiro, sempre prezar pelo que a criança também tem interesse, né? O que ela demonstra. Não dá pra impor, né? Exato, não vai ficar impondo as coisas porque, tem que, né? Não, e é chegar num consenso dessas decisões maiores, assim. Então, por exemplo, às vezes, teve uma consulta médica, o médico falou que teria que fazer tal cirurgia.
que tu acha disso? A gente levaria agora, vamos esperar um tempo? Como é que... Não é aquela coisa de, eu levei no médico, o médico disse isso, então eu vou fazer. Não, a guarda não é tua unicamente para tu decidir essas questões. Então, essas questões grandes que a gente diz que são relevantes para a vida da criança. Não o que ela vai comer, ou enfim, né? Aí são coisas pontuais daquele dia a dia, né? Mas as coisas mais relevantes, né? De estudo, de saúde, né? Enfim, isso a gente vai discutir. Isso é importante os dois pais estarem presentes, né? Então, por exemplo, acho que nosso filho deveria ir para um psicólogo. O que você acha sobre isso? Não, concordo, vamos levar, né? Não simplesmente a mãe ir lá e colocar o filho no psicólogo sem passar nada pro pai, entende? Ou simplesmente comunicar. Tomei a decisão e tá decidido. Resolvi que agora ele vai toda semana no psicólogo, tá? Mas, né? Que psicólogo? A outra pessoa às vezes nem sabe. Alguém fica sabendo por um terceiro, né? Eu vi que teu filho tá indo não sei aonde. Tá, mas como, né? Não entende? Então, isso que é o compartilhamento de decisões. Aí a gente tem a guarda unilateral, que é o quê? Aí a pessoa que tem a guarda que decide essas grandes questões também, tá? Então, ela que decide, olha, como a guarda vai ser dela, ela que vai pontuar as principais questões da vida da criança. Matriculei no balé, botei em tal colégio, fiz uma consulta tal, né? Ela que tá gerenciando a vida da criança, entende? Ela ou ele, né? Quem tem a guarda unilateral de forma sozinha. Então, essa é a principal diferença entre os dois institutos, tá? Então, digamos assim, a única coisa em comum que tem entre essas guardas, a unilateral e a compartilhada, é a situação da mudança de endereço, por exemplo. Exatamente. O que acontece? O que tem parecido é o quê? Geralmente, na guarda unilateral, quem tem a guarda vai ser o endereço da criança. Na guarda compartilhada, como os dois participam, a gente não teria de cara um endereço, por exemplo. A gente vai compartilhar a guarda, mas aonde a criança vai morar? Eu já vi casos que os pais colocaram guarda compartilhada e nem colocaram uma residência para a criança. Tá, mas daí essa criança mora onde? Entende? Então, tu tem que determinar isso, né? Então, por isso que a gente acaba... E essa também é a principal diferença que a gente consegue ver entre guarda e visita. Tu entende? Porque a guarda é as decisões, é a tutela da vida, é o gerenciamento da vida. E as visitas, não. As visitas é o direito de quem não tem a guarda, não tem o lar referência, né? De estar vendo e convivendo com o filho. Entende? Então, em qualquer uma das guardas vai ter um lar. Ela vai residir ou com o pai ou com a mãe, tá? Isso tem que existir. Ela tem que ter um local ali. Então, o que a gente mais vê? Uma coisa também que é um mito que é muito importante eu trazer para vocês. Guarda sempre é com a mãe. Não. Pois eu ia te perguntar sobre isso, porque quem decide... É lógico que muitas vezes tanto o pai quanto a mãe querem ficar com a criança, né? Bem comum. E a gente vê de forma bastante comum, assim, que a mãe teria uma preferência em ficar com a criança. Na preferência. Como é que se decide isso quando o pai e a mãe querem ficar com a criança depois da separação? Aí que a gente tem grandes conflitos, geralmente, tá? Porque é muito comum a gente ter o pai e a mãe quererem ficar com a criança. Hoje em dia, o que acontece? As mães dificilmente abrem mão, porque elas dizem, tem um vínculo com o filho, né? Não quero abrir mão, enfim, né? Gestei ali a criança, vou querer ficar com ela. Mas muitos pais hoje vêm querendo também participar e ter ali a guarda também, né? Então, como é que a gente resolve? Eu sempre digo assim, não existe na lei uma preferência pela mãe. Então, na lei não vai estar lá, por exemplo, a guarda é da mãe. Não. Tá? A guarda é tanto do pai quanto da mãe. Os dois têm os mesmos direitos, né? O que acontece? A gente tem uma tradição, um costume de a mãe ficar com a criança por uma questão toda, né, desse sentimento materno, de cuidado, né? Hoje em dia tu vê, geralmente é a mãe que prepara o lanche, que faz... Sim. Não que muitos pais não façam, né? Mas a gente vê que a mãe tem aquele cuidado maior muitas vezes com o filho. Então, por isso, geralmente a gente intitula a mãe ali como uma pessoa que vai ter a guarda. Mas quando existe um conflito, a gente tenta sempre negociar, tá? Porque, a guarda compartilhada é vocês dois tomando decisão. Entende? A gente vai ter que fixar uma residência. Vamos colocar, então, por exemplo, a residência com a mãe e vamos colocar na visita que o pai vê 2 vezes na semana ou que o pai pega todo dia no colégio. Então, ele tá ali na vida do filho, tu entendeu? Só que a criança não tá morando ou dormindo na casa dele, mas ele tá participando. Então, a gente às vezes consegue chegar num consenso nesse sentido. Aí, a gente traz as visitas. Olha, por mais que a gente deixe o lar dele com a mãe, porque é uma coisa que a mãe não abre mão, mas a gente não
não restringe a participação do pai, entende? Pode ver todo dia, pode pegar no colégio, pode, entendeu? Então, a gente participa o pai nesse sentido. Então, a gente acaba dando essas concessões, né? Eu sempre digo assim, vai ter que abrir mão. Né? Um pouquinho de cada coisa, alguém vai ter que, para tu chegar num consenso, um pouco cada lado tem que abrir mão, Sim. né? Então, é um diálogo mesmo. Quando não é possível, a gente vai ter que levar para o juiz mesmo. Mas e aí, quando é nesses casos mais extremos, assim, de um ou outro não quer abrir mão, e não quer que não é nem abrir mão, mas não quer que o filho tenha tanto contato com a outra parte, né? Como é que funciona na prática? Além da parte judicial, tem que ter um acompanhamento de outros profissionais para que, por exemplo, o pai tem direito, né, na lei ali, de ver o filho 2 vezes por semana, por exemplo. Mas daí nos outros dias a mãe tá minando a cabeça da criança pra criança desgostar do pai ou vice-versa, né? Enfim. A gente vê bastante isso. Infelizmente, eu digo, porque eu sempre falo assim, vai ser prejudicial para a criança, para o filho de vocês, tá? É sempre ruim para a criança. Então, assim, isso que tu mencionou, a gente caracteriza como uma alienação parental. Tá? O que é essa alienação parental? É exatamente isso. Quando, às vezes, o pai ou a mãe que tem a guarda, eles, no momento que a criança tá com eles vão plantando coisas na cabeça da criança. Da mesma forma, às vezes, o que acontece? No momento que a criança tá na visita do genitor, por exemplo, do pai ou da mãe, aquele também plantar coisas. Então, eu vejo muito isso. Porque olha só, eu tinha que pegar 7 e a tua mãe só me deixou te pegar as 9, entendeu? Tu vai plantando coisas na mente da criança. Olha só, de novo a tua mãe reclamando da não sei o quê. Olha ali, de novo teu pai fazendo isso. Falei que era pra te trazer tal hora, tá te trazendo tal hora. Então, tu vai plantando coisas na cabeça, né? Olha o teu pai de novo ali, né, gritando comigo. Olha não sei o quê. Então, eles começam e eles não veem, às vezes, que isso tá prejudicando única e exclusivamente a criança. Entendeu? Porque a criança tá absorvendo tudo ali, né? Tudo. Ela não tem um lado, gente. Exato. A criança, ela é uma coisa, ela tá ali, ela é o pai e a mãe dela. Tu entendeu? Porque tem a situação assim, a mãe tá em conflito com o pai e vice-versa. Então, é um contra o outro. E a criança, não, parece que são os dois ali em cima dela, né? Colocando toda a responsabilidade e o peso em cima dela. E geralmente quando a gente vê uma alienação parental chegando assim, é muito difícil o pai ou a mãe ter a consciência de, cara, eu tenho que cortar isso e não eu também fazer. Tu entendeu? Sim. Porque o que acontece? Às vezes a criança fala, mãe, o pai disse tal coisa de ti. E ao invés da mãe, filha, vou conversar com o pai, né? Não é bem assim. E tentar resolver entre os adultos, não. Ela mina a criança também. Entende? E aí sim, nós temos aquela coisa em cima, né, do filho. Então, é isso que a gente tem que cuidar muito, tá? A alienação parental hoje, ela é muito presente. Como que a gente vê isso acontecendo? A gente vai ter um acompanhamento, nesses casos mais extremos, de a gente diz assim, é um estudo social que a gente faz. É um acompanhamento com psicólogo, é um acompanhamento com conselho tutelar, é um acompanhamento com pessoas especializadas, entende? Que estão ali geralmente para ver isso acontecer. Então, elas são treinadas para entender isso. Como que a criança está se comportando? O que a criança pensa sobre isso? Então, às vezes, até se a criança é muito pequena, tu tem que trabalhar através de um psicólogo uma questão de fazer uma entrevista com a criança, né? Meio que com brincadeira, sabe? Para ela também expor ali, porque não é tão simples para uma criança se abrir. Relatar, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho casos até, trazendo um pouquinho a guarda de volta, de pais que dizem, mas o filho quer ficar comigo. Ele pede para ficar comigo, ele não pode ser ouvido, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, a criança, a partir dos 13 anos, ela já pode expor a sua opinião, tá? Ela já tem uma concepção maior. A partir ali dos 15, ela já pode até depor, enfim. Antes disso, a gente teria que fazer através de um estudo social mesmo, que é através de um profissional, de um psicólogo, né? Uma pessoa que vai trabalhar isso. Porque pensa comigo, tu botar uma criança de 7 anos na frente do juiz. A pressão de... Fala que tu quer morar com o pai, entendeu? Tipo, a gente Quem conseguir persuadir mais ela vai vencer, né? E a gente vê bastante isso. Vamos lá porque o pai vai ter que comprar tal coisa. Vamos lá porque a mãe vai ir no mercado pegar tal coisa. Então, a gente às vezes faz isso sem pensar. A gente faz isso inconsequente ali, sem avaliar o que isso vai trazer no futuro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que, se a gente tem um indício de uma alienação parental ou de alguma questão
tão grave assim no processo, a gente tem que trazer um estudo social para um profissional adequado, analisar, porque às vezes o que acontece? Eu vejo muitos pais falarem isso. Mas daí o psicólogo vai ouvir meu filho, mas ele já encheu a cabeça dele com coisa, dele vai falar o que... Não, o profissional ali, ele tá ali porque ele sabe que isso pode acontecer. Ele já tá preparado para uma situação assim. Sim. Então, são pessoas competentes para trazer a realidade para o juiz, entende? Porque o juiz também, ele não pode viver de narrativas, entende? A gente sabe que tem dois lados. Tem o lado do pai e tem o lado da mãe, né? Cada um vai prezar pelo seu. A gente sabe que é assim no processo. Então, o juiz, ele tem que buscar a verdade, ele tem que buscar o bem-estar da criança. Então, ele vai querer que uma equipe multidisciplinar, especializada nisso, vá e veja, eu tenho que fazer o certo, né? Daqui a pouco eu coloco essa guarda para uma pessoa, essa criança, né, acaba sofrendo maus tratos, aí eu vou fazer o quê? Entendeu? Ele também, no caso, ele não vai se ater apenas na versão do pai, da mãe ali, não. Né? Ele vai se amparar num diagnóstico técnico, né? Isso, exatamente. A gente sempre fala assim, tudo que tu vai trazer para o processo, o ideal é que você possa provar. Então, quem tiver o melhor acervo probatório, geralmente vai conseguir, entende? Porque para o juiz não adianta eu falar que está acontecendo maus tratos. Porque eu posso falar isso e não é verdade, e aí? Sim. Aí eu tiro uma guarda de uma mãe que não está fazendo nada porque o pai alegou que tem maus tratos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente está tratando da vida de uma criança que pode ser prejudicada lá na frente. Então, o juiz, ele vai primeiro o quê? Olha, eu preciso ter certeza de que isso está acontecendo. Promotor, né, que está ali prezando pelo interesse da criança, vamos, né, tem que encaminhar um estudo social, analisar a situação, ver se isso é verdade. Aí, se comprovar no processo maus tratos, aí a gente vai tirar esse filho dessa mãe, por exemplo, entendeu? Então, a gente está tratando, tem que sempre pensar assim, nunca é fácil tu separar uma criança, seja do pai ou seja da mãe. Então, tu tratar uma questão de alienação parental, de maus tratos, de violência é muito sério. Hoje a gente vê, infelizmente, eu digo assim, a gente vê casos de pessoas falando coisas que não são verdade, entende? Colocando uma violência onde não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma questão séria, entende? Tu tá levando, tu tá movimentando um judiciário, tu tá movimentando... Eu me preocupo, por exemplo. Tu entende? Como profissional. Eu tô tratando da vida de uma criança, de um pai, de uma mãe. Então, se essa criança tá sofrendo maus tratos, é minha responsabilidade também, entendeu? Eu tenho que tirar ela de lá. O que eu vou fazer? Entende? Então, tu tem que ter cuidado, né, com essas questões. É a mesma coisa um abuso sexual. Tu trazer isso uma inverdade ali, gente, isso traz enormes consequências, entende? Então, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Não adianta tu colocar uma narrativa bonita e perfeita se tu não tem nada que te comprove, né? E ela não é real, né? Exato. E a gente vê muito isso. Muitos pais dizem, olha, eu sei que tem alienação parental, mas eu não consigo comprovar. A gente vai ter que dar um jeito de comprovar. Entendeu? A gente vai ter que buscar, então, um estudo social, trazer um psicólogo, alguém que fale, né? Que essas pessoas vão captar na criança, entende? Elas têm meios de fazer a criança falar. Daqui a pouco a criança, não, é que meu pai me disse que eu tinha que morar com ele. Opa, peraí. Então, a gente vê que tem uma narrativa sendo montada na cabeça dessa criança, entende? Então, é assim que a gente vai caracterizando, por exemplo, uma alienação parental e vendo, né, as possibilidades. É aí que tu destitui uma guarda, é aí que tu muda uma visita, põe uma visita assistida. Então, é basicamente assim com o acervo probatório, né? Tu tem que ter um porquê daquilo. Não adianta tu jogar. Sim. Legal. Dentre todos os direitos, deveres, né, que a gente... sabe que existem. Tem um dos deveres que é muito famoso e, inclusive, gera muita notícia pra gente, né, no Este Mais, inclusive, que é a tal da pensão alimentícia, né? Então, já foi dito antes ali. Como é que é para você fazer uma definição do que, de valores, enfim, e como é que funciona uma pensão alimentícia na prática, né? Sim, sim. Vamos lá. A pensão é o mais comum que a gente vê, tá? Que as pessoas têm dúvida. O que eu mais recebo é assim... Doutor, é 30% do salário mínimo? E não, tá? Não é. A gente não tem na lei nada que diga a pensão é tal valor ou a pensão é tantos % do salário ou da renda. Não. A gente tem o que na lei? A gente traz o seguinte.
a possibilidade do pai ou da mãe que está pagando a pensão e a necessidade da criança que vai receber isso. Então, pensa comigo. A gente tem muitos casos comuns, assim, de um pai que é médico, tem uma boa condição financeira, né? Um pai que é empresário, tem uma boa renda. Esse pai, com certeza, ele vai pagar um valor bom de pensão porque ele tem uma renda boa, tu entendeu? Então, o que o juiz vai analisar? A renda dessa pessoa. Ele ganha 20 mil por mês, a gente vai colocar uma porcentagem desse salário dele, entendeu? Mas essa porcentagem, ela não está estabelecida em lei. Não existe. A lei não traz 10, 20, 30, 40, não. Ela não traz. Sim. Tá? Isso é estabelecido pelo juiz. Entendeu? É o juiz que analisa e coloca. Porque o que ele vai analisar? Por exemplo, que nem eu estava mencionando, uma renda ali de 20 mil reais. É uma renda boa, né? Tem condição legal, perfeito. Então, a gente vai determinar uma porcentagem do salário dele. Mas a gente tem que levar em conta o quê? A necessidade da criança. Então, existem crianças que necessitam mais, entende? Que tem, às vezes, um acompanhamento, né? Tem uma questão de saúde, então a gente tem que balancear isso. Não só quem está pagando, mas quem está recebendo. Quanto essa criança precisa para viver? Quais são os custos dessa criança? Entende? E a gente fazer um balanço disso tudo. Por isso que a gente diz que a pensão, ela é baseada no trinômio. É a possibilidade de quem paga, a necessidade de quem recebe e a proporcionalidade entre quem paga e recebe. Entende? Certo. Então, tu faz é como se fosse um cálculo. Sim. Tu entendeu? Tu coloca a renda do genitor, tu coloca a necessidade da criança ali que ela tem de receber e tu faz uma proporção entre isso. Às vezes pode ser que o pai tenha condição de pagar 5 mil de pensão. Mas a criança não precisa de 5 mil. Mas ela tem que manter o padrão de vida que ela tinha antes. Tu entendeu? Então, às vezes a gente tem que... Existir uma proporcionalidade, entende? A criança... O pai tem condição de pagar 400 reais, mas a criança precisa de 500, o que eu vou fazer? Tu entendeu? Então, tu tem que balancear tudo isso, né? Isso que o juiz vai fazer. Por que a gente tem essa questão do 30%? Tá? Porque geralmente é o mais justo que eles dizem. O 30%, ele vem do quê? O mínimo hoje de pensão que tu vai pagar é 30% do salário mínimo. É muito difícil tu ver menos disso. Isso hoje dá R$ 423 reais mais ou menos. Sim. Então, a gente vê, assim, várias decisões de tribunais, STJ, enfim, que determinaram que pelo menos 30% do salário mínimo. Entende? Porque é, assim, o básico para tu viver hoje em dia, né? E como que a gente sabe quando é salário mínimo e quando é a renda do pai? Porque algumas pessoas falam assim, a renda dele é tanto, é quanto por cento do salário mínimo que ele vai pagar? Não, a gente tem uma renda, entende? Então, qual que é a principal diferença? Tu vai determinar um percentual sobre a renda quando o pai ele tem uma renda, ele é assalariado, ele tem como comprovar. Olha, minha folha é tanto, eu ganho tanto e é sobre isso que eu posso pagar. Agora, a gente tem muitos casos de pais que não têm uma renda fixa. Autônomos, eu ganho dependendo, sou Uber, sou pintor, sou pedreiro, não tenho uma renda. Então, ele não tendo uma renda, a gente vai ter que determinar um percentual sobre, então, o salário mínimo. Para tu ter um balanço, entendeu? Para tu ter uma média. Então, tu vai ter que determinar sobre alguma coisa, entendeu? E tem situações também que o genitor ali, o pai, digamos, ele tem na folha ali um salário mínimo, mas ele recebe muito mais, ele ganha muito mais. Muito né? comum. E aí, como é que se comprova isso? Então, eu sempre digo que essa é a principal missão, porque é muito comum a gente ver pessoas, pais, mães, enfim, que ganham um valor na folha e não é aquele valor a renda real da pessoa. Então, o que tu vai fazer? Tu vai trazer meios de comprovar que a renda dele não é aquela. Como, por exemplo, ele tem na folha que ele ganha 2 salários mínimos, mas aí ele tem um carro do ano. Não fecha. Tu entendeu? Ele tem uma renda de tanto, mas ele viaja todo ano pro exterior. Tu entende? Então, tu começa a pescar formas de mostrar pro juiz que isso não tá certo. Sim. E até mesmo hoje, a gente vê bastante o quê? Extrato bancário. Para mostrar quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa gasta, tu entendeu? Para tu ter um balizador. Aí isso judicialmente tu pode, com certeza. Eu tive uma pensão que foi determinada com base no extrato do cartão de crédito do pai. Sim. Porque como que ele ganha 2 salários se ele movimenta 20 mil ali no cartão todo mês? Não faz sentido, tu entende que não fecha?
Então, a gente consegue hoje, graças a Deus, a tecnologia também, a gente consegue trazer outras formas de pesquisa. Eu tive um caso que foi de uma consulta que a mulher falou, olha, ele tem uma renda X, mas agora eu sei que ele está trabalhando em outro lugar e ele não quer falar onde é que ele está trabalhando, como é que eu vou saber? O que eu faço, né? Então, o que tu pode fazer? Tu pode, no próprio processo da pensão, pedir para que seja feita uma pesquisa de vínculo empregatício do pai. Uma pesquisa junto ao INSS, junto à Receita Federal, de onde é que ele tá trabalhando, quanto que ele ganha. Para atualizar valores. Para atualizar valores. Então, tu pode, com certeza, hoje em dia tu tem que usar desses meios, entende? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, às vezes não é a realidade aquilo que tá ali no papel, né? Então, a gente tem que trazer formas de comprovar. Por isso que eu digo aquilo do Facebook. Entende? Não tenho, tô pagando 500 pila de pensão, mas aí tá sempre viajando com o carrão do ano, não sei o quê. Pô, as alguma redes sociais coisa estão bombando sempre, né? Alguma coisa não tá fechando, não tá né? fechando, tu entendeu? Então, por isso que hoje em dia eu digo, tudo é meio de prova, tu entendeu? Então, tem que se atentar bastante a isso, né? Não adianta tu botar ali uma renda e depois tu viver outro padrão de vida, que aí não vai caracterizar, né? Em relação ao dever, à obrigação de pagar a pensão alimentícia, o dever, a obrigação é sempre do pai ou pode ser da mãe também? Os dois podem ter a obrigação de pagar a pensão. O que vai determinar isso, tá? A pensão alimentícia, a lei traz o quê? Aquele que não tem a guarda vai ter que pagar a pensão alimentícia. Então, por isso que existe muito uma questão de briga na guarda compartilhada pelo lar referencial. Porque quem não tem o lar referencial paga a pensão. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas pessoas acham que na guarda compartilhada, por ter esse compartilhamento de decisão, não tem pensão. Só que não existe isso, porque a criança ela vai ter um lar referência onde ela vai passar mais tempo. Então, ela vai ter um gasto a mais ali. Então, nada mais justo do que o outro pagar a pensão. Então, aquele que não tem a guarda vai pagar a pensão. Pode ser tanto o pai quanto a mãe. Eu tenho casos de mãe que pagam, tenho casos de pais que pagam. Tenho casos de mães que foram presas por dever pensão alimentícia. Entende? Então, a realidade se aplica para os dois. A gente vê mais comumente o pai por aquela questão que eu falei da mãe, tradicionalmente, acabar ficando com a guarda ou com o lar referência. Mas os dois podem ser obrigados a pagar. E isso vai ser determinado pelo juiz. Inclusive, eu fiz uma audiência ontem que a própria promotora falou, olha, a pensão eu vou determinar sobre o salário, tanto se a guarda ficar com o pai, como se a guarda ficar com a mãe. Tu entendeu? Sim. Então, não existe, o pai vai pagar... Não, é a mesma coisa. Da forma que tu vai determinar uma pensão pro pai, tu vai determinar pra mãe. A gente hoje vê mães, né, mulheres que ganham muito bem, que têm uma vida muito boa, vão pagar a pensão da mesma forma, de um patamar condizente. Mas aí, né? no caso, a pensão, ela sempre é um valor que vai ser destinado a outra parte, para outra parte utilizar? Exato. É isso? Exato, porque pensa comigo, a criança com menos de 18 anos, ela não pode nem ter uma conta bancária. Então, quem vai receber a pensão já vai ter que ser o pai ou a mãe que não, né? Sim. Então, por exemplo, o pai tá pagando a pensão, ele vai pagar numa conta da mãe. A mãe que vai ser responsável por gerenciar esses valores. Sim. Só que ela tem que se ater aos gastos da criança, tu entendeu? Se a gente vê, e assim, eu sempre digo o quê, gente? Não adianta tu achar que a mãe tá gastando o dinheiro da pensão colocando silicone com 500 pila por mês, sim, né? Sim. A gente tem que ter um padrão de realidade. Então, assim, a gente vê, com certeza, existe algum caso que a mãe usa o dinheiro da pensão. Sim. Deve existir com toda certeza, né? Mas, assim, a grande maioria dos casos a gente vê pensões, assim... Sim, é que o valor é insuficiente, né? É insuficiente, gente. É assim, ó, tu vai botar na ponta da caneta, meu Deus, sabe? Então, a gente tem que ter essa questão. Não existe, assim, por exemplo, vai ter que prestar contas. Não necessariamente, entende? Geralmente, por isso que a gente tem no processo essa questão de tu comprovar a necessidade da criança também. Então, olha, ela tem esse gasto com colégio, esse gasto com médico, esse gasto com roupa, esse gasto com material. Então, ela gasta mais ou menos por mês R$500. Então tem ainda o lazer ali. Então vamos colocar uma pensão de 600. Ok, o genitor tem condição de pagar? Tem. Perfeito, tu adequou as duas possibilidades. R$600 vai dar, sei lá, tantos % do salário dele. Então, tu vai determinar um patamar assim, entendeu? É isso que o juiz vai analisar. Certo. Por isso que eu digo que é muito específico. Não tem como eu te falar, tu vai pagar X de pensão, tu vai pagar X de pensão. Eu não sei.
Tu entende? Eu vou ter que primeiro entender qual é a renda, a possibilidade desse cara que tá pagando, desse pai que tá pagando, e qual é a real necessidade do filho, entende? Então, por exemplo, a gente tem crianças hoje, tem um medicamento que tem que tomar todo mês que é R$200. A gente já passa, já começa em 200, tu entendeu? Sim. Então, tudo isso tu vai colocar pro juiz analisar. Se tu não trouxer isso, o juiz não vai ter como ter um parâmetro para julgar. Eu não vou ter como saber o que a criança precisa. Eu preciso ter esse balizador, entendeu? É assim que a gente determina. Então, vai variar muito. Dentro disso tudo que você falou, de como é que o juiz faz para fazer a escolha, dos valores e tal, né? É levado em consideração também, por exemplo, os pais têm uma guarda compartilhada. E tanto a mãe quanto o pai compram coisas para a criança, ou a mãe paga a escola, o pai paga a escolinha de inglês, por exemplo. Isso tudo é trazido para a mesa para fazer essa identificação de valores? Sim, com certeza, porque o que a gente vê também bastante, tá? A gente vê, às vezes, pais e mães que dividem. Eu pago metade do colégio, tu paga metade do colégio. Só que, num longo período de tempo, às vezes, isso não dá muito certo. Por quê? Porque, por exemplo, cada um vem pagando metade, mas aí chega um momento que, mas eu acho que ele não precisa fazer futebol, né? Eu não vou querer pagar metade. Daí o outro vai e paga sozinho. Então, a gente começa a ter um conflito, entende? Sim. Então, assim, e é muito difícil, porque a gente tem que trabalhar com a realidade. A grande maioria dos casais se separa e não tem um bom relacionamento depois. É raríssimos os casais que a gente vê que convivem bem e tem uma boa harmonia depois. Até porque, geralmente, constituem novas famílias. Sim. Então, tu tem um conflito muito grande. E geralmente, quando acontece uma ruptura ali de relacionamento, ela não é boa, né? Não é amigável. Não é amigável. Então, daí tu vai ter ali um rompimento, e aí o que acontece? Se tu deixar assim, eu pago metade, tu paga metade, alguém vai ter que fazer o pagamento. Alguém vai ter que prestar contas pro outro. E aí a gente gera um conflito, às vezes, desnecessário. Então, a pensão, ela vem exatamente para quê? Olha, eu vou arcar com todos os gastos e você vai me passar o valor referente aos gastos da criança. E eu vou administrar, entendeu? Porque senão tu vai ter sabe, às vezes até no próprio casamento é assim. Olha, nosso filho tem esse custo, a gente paga, né? Mas às vezes é a mãe que tá indo lá pagar o colégio, é o pai que tá indo lá pagar o inglês, entende? Então, por isso que geralmente a gente determina a pensão, para essa pessoa gerenciar esses gastos, tá? Mas assim, o que acontece muito? A gente tem, além da pensão determinada, o juiz, ele faz como? Determino que a parte lá, fixo a pensão em 30% do salário mínimo, mais custos extraordinários em 50% para cada um. O que isso significa? Além da pensão, podem ter gastos extraordinários com saúde, com educação, que os dois vão ter que arcar na metade. Então, por exemplo, o pai está ali pagando os 423, né, o 30% do salário mínimo da pensão. Perfeito, a criança está conseguindo ali, foi. Agora a criança se machucou. Quebrou uma perna, tem gasto com médico, não tem plano de saúde, tem gasto com médico, tem que fazer uma cirurgia. E aí, quem é que vai arcar? A mãe sozinha vai ter que se virar nos 30 porque a pensão é só 423? E aí? Não, a decisão do juiz vem o quê? 50% cada um. Divide. Então, aí, nesse caso, sim, nesse daí caso, divide. Tu divide. Olha, o nosso filho gastou tanto em consulta, tanto nisso, tanto naquilo, vai dar tanto para cada um. Eu sempre digo o quê? O ideal é tu pegar comprovante, né, e mostrar pra, né, e se o pai não pagar, cobrar na justiça, entendeu? Sim. Mas é daí uma obrigação entre os dois. Então, tanto na questão de saúde como educação, a gente vê decisões nesse sentido, porque tu não sabe o que pode acontecer, entendeu? Então, às vezes, perfeito, a gente vem ali pagando as coisas, mas de repente tem um material escolar ali, um livro hoje em dia de, sei lá, R$400. E aí, a pensão da mãe já é 423, ela vai fazer o quê? Tu entendeu? Esse mês compra só o livro, né? Esse mês, filho, não vamos estar comendo esse mês, só, né? Vamos só estudar. Tu entendeu? Então, tipo, por que a mãe, ou enfim, quem tem a guarda vai ter que se onerar mais? Por que ela ficou com essa responsabilidade? O filho não é só dela, tu entende? Então, a gente tem que trazer essas realidades, né, pro processo. Então, por isso que hoje em dia, assim, 90% das decisões que a gente vê, assim, a gente tem determinado a pensão e também essa ajuda de custos extraordinária. O que acontece é que as pessoas não podem também entender essa ajuda como qualquer coisa relacionada à saúde e educação. Sim. Entendeu? Comprei um livro para a criança porque ela quis. Tu tem que ajudar em 50% porque diz 50%. Não, são custos extraordinários que é aquela questão não habitual, né? Aconteceu, dele caiu, quebrou a perna, né?
Não é algo que acontece sempre. Então, aí vai ter um rateio, não é opcional, né? De comprar ou não, né? Exato. Tem que comprar. Tem que comprar, exatamente. Aquilo, tem que daí fazer. divide-se, né? Aí vai ser dividido, exatamente. Você falou aí do cobrar na justiça, né? E como é que chega ao ponto de cobrar na justiça e ao ponto de ser expedido o mandado de prisão que a gente vê acontecer? Olha, se vocês soubessem a quantidade de mandados em prisão que tem aberto por dever alimentos, é assim, ó. Só de notícia tem quase todo dia, Meu então... Meu Deus, é muito assim. Fora o que não é cumprido, né? O que acontece? A partir do momento, existe assim uma questão que as pessoas acham que tem que dever 3 meses de pensão para entrar com o processo. Não. A partir do primeiro dia que a pessoa está devendo, tu já pode entrar com o processo de cobrança, tá? O que acontece? A gente sempre indica o quê? Esperar pelo menos 1 mês, né, de atraso. Por quê? Porque às vezes pode ser que o pai tá passando, ou a mãe, enfim, né, a gente usa o pai por ser mais habitual, né? Mas pode ser que a pessoa que paga os alimentos, ela tá passando por uma situação difícil. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele mês, não consegui no dia 10, mas pagou no dia 15. Então, tu tem que entender que às vezes pode existir uma flexibilidade. Então, o que eu sempre indico? Se a pessoa que vem pagando, o pai, por exemplo, ele paga todo dia certinho no dia 10. Tá lá pagando no dia 10. E 1 mês ele não pagou no dia 10. Espera uns dias, entende? Sim. Vê, chama ele, pede o que aconteceu. Às vezes, esse mês, né, tive que dar uma segurada, mas dia 15 eu te pago. Tu não vai precisar movimentar um processo para uma questão assim. Agora, se o pai, tu vê que 1 mês paga, 2 não, 1 mês paga, 3 não... Pega e entra, né? A gente não vai, a criança não pode ficar também esperando, tu entende? Então, a gente tem que ter esse bom senso que eu digo, né? Saber quando é a hora e quando não é. Então, a partir do primeiro dia, tu pode entrar com a ação, sem problema nenhum. O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma ação de execução para cobrar esses alimentos. Então, tu vai ter 2 ritos que tu pode seguir. Não necessariamente é o rito da prisão, né? O que acontece? A gente tem o quê? Os 3 últimos meses, tá? Por exemplo, vamos dizer assim, o pai tá devendo 5 meses de pensão, né? Ele tá devendo aí junho, vamos ver, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tá devendo esses 5 meses, né, de pensão. Perfeito. A gente pode cobrar os 3 últimos, que é ali abril, maio, junho, né, pelo rito da prisão. Tá? Porque são as 3 últimas prestações, as mais novas, tu entende? As mais recentes. E os outros 2 meses a gente pode cobrar pelo rito da expropriação que a gente diz, que é o rito da penhora de bens. Então, tem isso. Exatamente, tem isso. Então, o que acontece? A prisão, ela vai acontecer das prestações mais recentes, das 3 últimas, tá? Então, por exemplo, quando tu vai entrar com uma execução pelo rito da prisão, tu vai constar os 3 últimos meses, tu vai colocar o valor e vai atualizar o valor. Então, não é porque ele paga ali R$500 por mês que em 3 meses ele vai estar devendo 1.500. Ele vai estar devendo com juros, com correção, vai ser maior. Então, o que acontece? Aí tu vai comunicar para o juiz, olha, o pai está devendo pensão. Por que a gente usa o rito da prisão, geralmente? Porque ele é mais rápido. O juiz vai dar 3 dias para o pai pagar, dizer se pagou ou justificar porque não pagou. Geralmente, o pai não vai ter uma justificativa ou o juiz não vai acolher, entende? Justificativas que a gente vê alguns juízes acolhendo, por exemplo, assim... O pai sofreu um acidente e tá em coma, sei lá, entendeu? Umas coisas muito absurdas. Agora, tive uma dívida esse mês, não consegui pagar a pensão, não justifica, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo, tá devendo, pega e paga. Entendeu? Porque senão tu só vai se incomodar. Porque digamos que deu os 3 dias e tu não pagou. O juiz vai expedir um mandado de prisão. E aí tu vai estar com o mandado de prisão em aberto. Daí muitas pessoas esperam ter um mandado de prisão para fazer um acordo, entende? Aí tu pode convencionar com a parte, olha, eu consigo te pagar, mas eu vou precisar fazer em 3 vezes, sei lá. Aí tu consegue, né, ajustar, a parte aceita, beleza. Aí, a partir do momento que tem o pagamento ou o acordo no processo, o juiz encerra, né? Agora, o que acontece? Algumas pessoas têm a falsa impressão de que, eu vou lá, vou ficar preso, vou sair, pronto, quitei, né, fiz a minha parte. Não. A prisão, ela não tem nada a ver com o pagamento. Tu pode ficar os 30 dias preso, tu vai sair de lá com a tua dívida ainda existindo. E maior. Tu
Tu entendeu? Então, não significa que a prisão... A prisão ela não é a pena para morrer a dívida, no caso. Não. A prisão, ela não significa o pagamento da dívida. Sim. A prisão, ela é um meio de te fazer pagar, de tu sentir, né, com a tua liberdade, o que tu fez, entendeu? Pra tu pensar e pagar. Mas se tu não pagar, tu vai ficar os 30 dias preso, vai sair, vai estar devendo ainda. É porque um dos questionamentos as pessoas assim fazem no popular, né? Ah, mas como que a pessoa vai pagar se ela tá presa, né? Então, assim, né? É claro que ela não vai conseguir gerar renda lá de dentro da prisão, né? Exato. Esse é um questionamento grande, sabia? Sim. Porque, e depois que ela sai também, claro, ela vai continuar tendo a dívida. Mas ela pode ser presa de novo pelo mesmo motivo? E Olha, depois de quanto tempo? O que acontece? Ela até pode ser presa de novo, mas geralmente daí seria através de um novo processo, tá? Sim. Ali, digamos, ela teve o mandado em aberto, ela cumpriu os 30 dias, que é o mínimo ali que o STJ prevê, ela cumpriu a pena dela de liberdade, tipo assim, privando a liberdade dela. Então, ela já teve a pena dela cumprida, tá? Mas a dívida dela vai permanecer. O que tu pode fazer? Tentar executar de uma outra forma, através de uma penhora de bens. Aí tu muda o rito, né, para um rito da penhora, por exemplo, para tu tentar achar bens ou formas de fazer se pagar, né? Porque o que acontece? A pensão, ela tem esse outro rito da penhora de bens, que a gente chama de expropriação, que é o quê? É você trazer para o processo, olha, o pai tá devendo 5 meses de pensão e ele tem um carro X, a gente vai penhorar o bem para suprir o valor da pensão. Provavelmente o juiz vai determinar, tu entendeu? Ah, o pai às vezes não acontece muito, não tem nada no nome. E aí? Ah, movimenta a conta bancária, vamos fazer o bloqueio da conta bancária, vai bloquear os valores, vai repassar, entendeu? Então, tudo isso a gente tem várias formas, A única coisa é o quê? Quando tu vai cobrar prestações mais antigas, mais de 3 meses para trás, tu vai ter que fazer pelo rito da penhora. Tá? Então, as 3 últimas tu vai fazer pelo rito da prisão. Agora, se tem parcelas mais antigas, é sempre pelo rito da penhora. Entendeu? Então, é obrigatório daí. Mas agora, o devedor também tem a opção de pagar e não deixar o bem ser penhorado, no caso. Com certeza. E é assim, ó, o que eu digo? Tanto a questão da penhora de bens quanto a questão da prisão é justamente pra quê? Pra tu forçar a pessoa a pagar, exato. Porque assim, ó, quem vai querer ser preso? Ninguém, né? Então, cara, vou dar um jeito, entendeu? E é isso que eu sempre digo. Se tu tá devendo alimentos, dá teus pulos, entendeu? Pega com um parente, vai no banco, faz um financiamento, mas paga a pensão. Porque essa é a única dívida que vai te levar pra prisão. Não tem outra. É só dever alimentos. Então, isso que a gente tem que ter noção, porque o intuito da prisão é aquilo que você falou. Não é a pessoa ir presa, porque ela presa não tem renda, ela presa não vai auxiliar a sociedade. Então, para mim, não vai ter benefício nenhum ela ser presa. Mas a prisão vem em que sentido? De você forçar a pessoa a cumprir com aquilo. Porque aí ela vai ter um antecedente criminal, vai estar presa, vai ter... Então, sabe, vai gerar todo um estresse desnecessário. Então, a pessoa vai se ver, tô com mandado de prisão em aberto, ou eu pago, entendeu? Então, esse é o sentido da prisão, né? E o mandado também de prisão, no caso, o juiz tem... É facultativo ao juiz, por exemplo, determinar a prisão ou não em cima do valor que é devido, mesmo que tenha sido atrasado, mas ele tem a obrigação de pagar uma pensão, por exemplo, de R$400, 400 e alguma coisa ali que seriam os 30% do salário mínimo. E ele está devendo R$600, ou seja, 1 mês e meio por aí. Mesmo assim, o juiz deve arbitrar a prisão ou ele pode não arbitrar? Ele vai arbitrar. Vai arbitrar. Se tu vai entrar pelo rito da prisão, ele vai arbitrar. Independente do valor que tá devendo. Porque pode ser 600 ou 60 ele mil. Vai estar tutelando o direito da criança de receber aquilo. Então, se foi um pedido e não teve o pagamento, ele vai determinar a prisão, sim. Ele vai ter que determinar independente do valor que for, entende? É uma obrigação dele perante ali a lei, né? Perante as partes que estão demandando de fazer cumprir o direito dela. Se não fez... A lei é clara, não pagou o rito da prisão, a pena é a prisão. Sim. Entende? Então, existem várias formas. Ele já te dá a chance. Ele te dá 3 dias para tu pagar, para tu provar que tu pagou ou para tu justificar. Entendeu? Tu tem esse prazo. Então, né? Tu já vai ter ali uma opção de negociar, de tentar fazer o pagamento
pagamento. Então, não tem uma justificativa para ele não determinar. Porque o valor é para a criança, tu entendeu? Sim. A criança não tem como trabalhar, como se sustentar. Então, a gente tem que tutelar os interesses dela. Então, é isso que ele vai prezar. Independente do valor, ele vai fixar um mandado de prisão. Entendeu? E aí, tu vai ter que fazer o pagamento, mostrar no processo que tu pagou para daí ter a baixa do mandado de prisão. Sim. Então, tem todas essas questões, né? E assim, a questão da prisão, principalmente, o viés dela, o intuito dela é esse de se fazer cumprir, tu entendeu? Já a penhora de bens é o quê? Realmente, às vezes, tá devendo 7, 8 meses de pensão. Gente, existe, eu tenho dívidas de pensão, assim, de clientes que é 50, 60 mil. Pois é, a gente vê, é frequente, assim, e não é notícia lá do centro do país de São Paulo e Rio de Janeiro, não, é notícia aqui da região mesmo. O cara foi preso por dever 50 e tantos mil, 60 e poucos mil. É um valor muito alto. Pois é. Ou ele paga muito de pensão, ou tá há muito tempo sem pagar a pensão, né? Exatamente, o mais comum é a segunda opção, tá há muito tempo sem pagar a pensão. Eu tenho casos, assim, que a pessoa paga 30% do salário mínimo, que é os 400 e pouco, e tá devendo, eu tenho casos de 150 mil de dívida, porque, assim, gente, o que acontece? A pensão, tu tá devendo 1 ano, tu vai somando mês a mês, aí tu vai vindo com a correção e com os juros, mês a mês, tu entendeu? Daqui a pouco é 1 ano sem pagar, 2 anos sem pagar, 3 anos sem pagar, ela vai crescer, tu entendeu? Então é isso mesmo, vai virar uma bola de neve. Por isso que eu digo, o ideal é você pagar logo, entende? Se mantenha pagando, dê um jeito, né? Enfim, hoje em dia existem várias formas. Às vezes, o que acontece? A pessoa, mas eu fiquei desempregado, e agora? O desemprego não é uma justificativa para tu não pagar a pensão, mas ele é uma justificativa para tu pedir a redução do valor. Então, sabe, tu tem meio, só que às vezes acho que não chega ao conhecimento das pessoas, entende? Mas assim, não deixa acumular. Uma hora tu não vai dar a volta, entende? Sim. E isso vai te gerar um estresse, sabe? Vai te gerar ali uma questão de, vou ter que fazer o quê? Vou ser preso, né? Tu vai ter que dar um jeito de resolver aquilo. Então, quanto antes tu soldar aquela dívida, tu terminar aquilo, melhor vai ser. Entende? Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente, de não adianta, esse mês eu não vou pagar, mês que vem. Ou acontece bastante, a pessoa paga sobre o salário mínimo e ela não atualiza quando o salário mínimo atualiza. Então, por exemplo, ano passado, 30% do salário mínimo era 30% de 1.350. Agora, 30% do salário mínimo é 30% de 1.412. Então, muda 30 reais? Tá, muda 30 reais, mas tu vai somando desde que foi determinada a pensão, tu nunca atualizou. Entendeu? Isso vai dando um montante grande. Então, as pessoas não se atentam, às vezes, a detalhes que depois vão te trazer um prejuízo maior. E, geralmente, as pensões, elas são por percentuais, não são valores fixos. Não, elas são percentuais. Por que elas são percentuais? Exatamente para ter uma atualização, por exemplo. Porque se eu determino assim, ela vai pagar 500 reais. 500 reais hoje é uma coisa, 500 reais em 2010 era outra. Sim. Tu entendeu? Então, por que a gente põe, por exemplo, uma porcentagem sobre o salário mínimo? Todo ano o salário mínimo atualiza. Então, todo ano, conforme vai também crescer ali o poder, né, de compra, enfim, das pessoas vai crescer também a pensão. Então, ela vai ter uma atualização. A mesma coisa sobre a renda do pai. Por exemplo, o pai hoje ganha 10 mil. Perfeito, né? Colocamos ali que ele vai pagar 2 mil de pensão. Só que daí, daqui 1 ano, 2 anos, ele tá ganhando 15 na folha. E a gente colocou os 2 mil. Aí agora eu vou fazer o quê? Se tu tem uma porcentagem, o valor que vai atualizando da renda dele vai atualizando a tua pensão. 10 mil seria 20%. Aí Exatamente. Seria 20% sobre os 15 também daria 3 mil, né? Exato. Eu tô bom aqui de matemática. Não, exato, é isso aí. Entendeu? Então, a pensão, ela vai... Por isso que ela é uma porcentagem. Porque aí tu não te interessa o número. Sim. Tanto o salário mínimo quanto a renda do pai, se alterar, tu vai ter a porcentagem sobre aquilo. Tu não vai ter um valor fixo, né? Por isso que a gente determina porcentagens. E assim, outra questão disso de porcentagem. A gente tem, por exemplo, 2 filhos... Tá? Aí a gente coloca o quê? Vai pagar 30% para os 2, mas o juiz vai determinar uma porcentagem para cada um. Então, para um filho é 15%, para outro filho é 15%. Por quê? Tu vai ter um filho de 7 anos e um filho de 10, o de 10 vai chegar nos 18 antes. Então, tu vai parar de pagar 15% antes, tu entendeu? Então, por isso que tu não pode determinar, vou determinar 500 reais para os 2 filhos.
Mas e daí Sim. depois que um não precisar mais receber, como é que eu faço com o outro? Eu continuo pagando os 500, o que eu faço? Aí tu vai ter que movimentar o judiciário de novo para determinar. Tu entende? Então, agora a gente já determina separado. Tem 3 filhos, uma porcentagem para cada um. Conforme eles forem atingindo a maioridade, conforme for, a gente vai extinguindo as pensões, entendeu? Então, é tudo pensado, Sim. né? Para exatamente não ter nenhum problema. Sim. E até tinha que ter, né, nessas cláusulas, o filho que vem depois da separação também, né? Ele tá com 2 filhos ali, aí deu uma recaída, engravidou de novo. Mais um, né? Mais um que vai pra pensão do outro. Existe. Assim, a gente vê várias realidades, né? Sim. E assim, a pensão, qual que é a principal questão que a gente vê hoje? Falta muito conhecimento. Sim. Principalmente assim, tem pais que o que acontece? Chegou nos 18 anos, para de pagar. Entendeu? Não, meu filho fez 18 anos agora em junho, Não tem mais obrigação mês que com vem eu já ele. não pago mais. E aí? Daí tu não pagou julho, não pagou agosto, não pagou setembro, em outubro tá na tua porta a intimação do mandado de prisão em Porque aberto. vai até que idade? A lei determina o quê? Seria até os 18 anos a ajuda do pai, né, em relação ali ao filho, na questão da obrigação de pagar a pensão. Mas não é automático. Tu entendeu? Não é porque hoje o filho fez 18 anos que amanhã eu não pago mais. Eu que tô pagando a pensão tenho que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Eu tenho que falar pro juiz, meu filho fez 18 anos, não precisa mais da pensão. Me exonera da obrigação. A partir do momento que o juiz disser, não precisa mais pagar, tu não paga mais. Antes isso é disso, tu vai pagar. E se ele disser que continua? Se o adolescente estiver estudando um curso profissionalizante em uma faculdade, provavelmente o juiz vai mandar continuar auxiliando, mas pode ser num valor diferente. Mas aí é nessas condições, então, se for para daí é uma ajuda de custo nesse sentido. Exato, nesse sentido, porque o que acontece? Com os 18 anos, via de regra, terminaria a obrigação, mas a pessoa que está devendo tem que ir lá falar que quer parar de pagar. Mas daí esses valores, eles passam a ser pagos pra própria... filho, no caso? Criança não mais, né? É porque aí ele completa a maioridade, ele abre uma conta bancária e o valor vai para ele. Essa é a diferença. O que acontece? É isso que eu sempre falo. Tanto a pessoa que está ganhando a pensão, quanto a pessoa que está pagando, ela tem que se atentar à maioridade. Porque, por exemplo, o adolescente lá, né, fez 18 anos, mas ele vai continuar ali fazendo uma faculdade. Ele já tem idade para, por exemplo, contratar um advogado, entendeu? Para ir lá e falar, olha, eu antes que ele entre com a ação de exoneração, já entra com um pedido para que ele continue pagando a minha pensão, porque eu estou estudando, aqui está o comprovante da minha matrícula da faculdade, e eu vou querer que ele arque com 50%. Aí o advogado vai lá, faz o pedido para continuar pagando até se formar. Tu entendeu? Então, existe toda essa questão, tanto da pessoa que está recebendo, se precisa continuar recebendo, tem que se atentar a isso também. Sim. E a pessoa que está pagando tem que ir lá falar, olha, ele atingiu a maioridade, eu não quero mais pagar. Entendeu? Não adianta tu parar de pagar por conta aqui. Sim. Tem que formalizar, pedir. Tem que formalizar, tu tem que pedir pro juiz, exatamente. Porque pensa comigo, o juiz não tem como saber que a criança o adolescente fez 18 anos. Entende? Como é que ele vai acompanhar todo mundo? Agora João fez 18 anos. Não. Então, é a pessoa que tá ali pagando que tem a obrigação de, olha, juiz, me exonera, porque ele já fez 18 anos. Pode existir também um comum acordo, entende? O pai e o filho, enfim, já conversaram, olha, a partir dos meus 18 eu vou me virar. Então, com 18 anos, a gente vai procurar um advogado, vai pedir a exoneração, nós dois estamos de acordo, o juiz vai homologar, entendeu? Não vai ter problema nenhum. E caso ele não peça essa exoneração, a mãe ali, por exemplo, o próprio filho pode cobrar a pensão que não está sendo paga pelo pai? Sim. E aí, qual que é a consequência para ele? Ele pode, inclusive, ser preso, ele vai ter que pagar mesmo depois dos 18, se ele não pediu a exoneração. Segue as mesmas regras. Por quê? O interesse de parar de pagar é dele. Sim. Se ele não pediu para parar de pagar, é porque ele tem condição de continuar pagando, ou porque ele acha que o adolescente continua necessitando, e ele deveria ter continuado a pagar. Se ele não pagou naquele período, aí já vai ser o próprio adolescente que vai ter que entrar, porque ele já é maior de idade, já pode, né, ir atrás dos
seus interesses. Então, ele vai contratar um advogado para cobrar esse valor atrasado. E é geralmente ali que o genitor se toca, que ele tem que entrar com uma exoneração, entendeu? Sim. Mas sim, pode ser preso, tudo vai continuar o mesmo rito, entende? Porque ele continua sendo um devedor de alimentos. Sim. Porque o direito ali dele de parar de pagar é um direito que ele tem que também movimentar, entendeu? Por isso que a pessoa que está pagando tem que se atentar. Quando fizer 18 anos, entrar com ação de exoneração. E geralmente, se esse adolescente está estudando, vai continuar, precisa de ajuda, vai continuar pagando sim. A gente tira, geralmente exonera da obrigação de alimentos quando o adolescente faz 18 anos e ele já tem um emprego, que tem uma renda, ou ele já casou, ele tem uma família, então tu entende que ele já tem condição de se manter. Esses são casos que mesmo que ele está estudando, não existiria mais uma obrigação. Agora, a grande realidade que a gente vê é que com 18 anos tu não está ainda estabelecido. Sim. Tu não tem ainda condição de se sustentar, tu precisa de ajuda. Então, se tu vai fazer uma faculdade, curso profissionalizante, alguma coisa, tu tem o direito de solicitar o auxílio do outro pai, da outra mãe, enfim, para te ajudar nos custos. E aí a gente tá falando geralmente de um filho ou de 2 filhos do mesmo casal ali que se separou, mas e nos casos, por exemplo, um pai ali que teve vários relacionamentos e acabou tendo vários filhos e né, vai pagar a pensão de várias... Vai pagar a pensão de todos eles. A regra é a mesma, né? A regra é a mesma. Aí, claro que o que acontece? Pode ser que esse pai, com uma mãe, ele tenha um acordo, com a outra mãe teve que ser num processo judicial, com a outra, enfim, entende? Então, ele pode ter várias... Por exemplo, ele acordou com a mãe do primeiro filho que ele ia pagar R$500, ela aceitou. Aí, na segunda mãe, ele ofertou o mesmo valor, ela não aceitou, o juiz determinou 700. Então, ele pode pagar valores diferentes, inclusive, entende? Vai depender ali do que vai ser feito. Mas, assim, outra coisa que é importante frisar é o quê? Um filho a mais não é uma condição para tu pedir redução da pensão. Entendeu? Porque se entende o quê? Você resolveu ter aquela criança. Então, você tinha que ter noção de que tu tinha que ter condição. Então, senão todo mundo ia sair fazendo filho para diminuir o valor da pensão. Pois é, porque tem essa também. Digamos assim, a pessoa tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes. E é assalariada. Ganha ali R$1.500, R$2.000 que seja. Ele vai ter que pagar... pelo menos R$400 para cada um. Para cada um, pelo menos 30% do salário mínimo. Ele vai ter que dar um jeito, vai ter que arrumar outro emprego. É que, na verdade, assim, nesses casos, o juiz pode analisar, olha, como são 3 pensões, né, ele tem um salário de tanto, a gente vai jogar um pouco mais baixo, né, para cada... Mas aí vai depender muito também do entendimento do juiz, entende? Mas ele vai ter que pagar para os 3. Pode ser o mesmo valor, tá? Para os 3. Isso é uma coisa que a gente até usa. Às vezes, eu tenho casos de pai que paga um valor para a filha, né, para o filho, e depois para o outro foi um valor quase o triplo. Aí a gente usa isso como uma forma de prova. Olha, excelência, naquele processo foi R$500, como agora é 1.500, ele não tem condição. Então, tu usa também como uma forma de prova para tentar equivaler, né? Porque não adianta também tu ter 3 filhos, um recebendo 1.000, outro 200, outro... Entende? Que não existe uma proporcionalidade. Né? Então, tu tem que cuidar isso porque o juiz geralmente vai manter um equilíbrio entre eles, né? Só que é aquilo que eu falei, pode ser que um processo seja um acordo e a mãe aceitou um valor mais baixo ou algo assim, e no outro o juiz fixou um valor maior. Então, podem existir valores diferentes para filhos, né, de casamentos distintos, enfim, mas a obrigação é perante os 3. E não é porque tu vai tendo filhos que a tua obrigação vai diminuindo, pelo contrário, se vira. Vai só aumentar. Eu já vi promotor falando, dá um jeito aí, um motoboy no contraturno, pra, né? Porque Uber na madrugada, né? Vai ter que dar um jeito também, né? Não é só tu colocar ali, né? Aí. E tu tem a tua obrigação como pai, porque a gente tem que pensar o quê? A pensão, gente, ela é para criança que ela não tem condição de se sustentar, tu entende? Beleza, quando tá com 16, 17, 18 até pode, né, fazer um menor aprendiz, ter uma rendinha, mas isso não é o suficiente para tu se manter, tu entende? Então, assim, a grande realidade que a gente vê é de ter que ter uma participação, tem que ter uma ajuda, né? E essa ajuda é de quem? É do pai e da mãe. Sim. E tu não pode onerar exclusivamente sabe? Você vai pagar tudo. Não, é uma coparticipação, né? Às vezes, o que acontece? Um ganha muito mais, então ele, às vezes, contribui realmente com mais, mas os dois contribuem na medida das suas possibilidades, entende? Sim. Então, é isso que a gente leva em consideração sempre, né? Nadine, ainda sobre essa situação da pensão, você falou 2 coisas interessantes.
Se a pessoa ela está desempregada, ela, mesmo assim, ela tem a obrigação de pagar a pensão, né? Como é que funciona isso? Se ela está desempregada e demora um pouquinho para arrumar emprego, como é que ela consegue justificar? Então, geralmente o que acontece? A pessoa ela vai ter um valor de pensão fixado. Se ela ficou desempregada após isso, ela pode solicitar para o juiz, por exemplo, uma revisão da pensão dela para reduzir os valores, justificando o desemprego. Então, ela tem que provar que ela está desempregada naquele momento, porque o que acontece algumas vezes? Tu tem a pensão determinada sobre a tua renda e, de repente, aquela renda não existe mais. Então, o que tu vai fazer? Como é que tu vai arrumar dinheiro, né? Então, tu já tem que estar preparado para pedir uma revisão para o juiz diminuir. Nesses casos, geralmente, ele vai colocar o quê? 30% do salário mínimo enquanto perdurar o desemprego, né? Então, a gente tem, é que nem eu digo, o desemprego não é causa para parar o pagamento da pensão, mas ele ajuda a diminuir, né? Porque, geralmente, o que acontece? Tá pagando ali R$700 de pensão, que é a porcentagem do salário. De repente, tu tá sem nada, de onde é que tu vai tirar os 700, né? Então, pelo menos, diminuir para um valor que tu conseguiria, né? E, infelizmente, assim, a gente não consegue, às vezes, do dia pra noite fazer essa diminuição, entende? Existe um prazo ali pro juiz analisar. Então, o ideal é o quê? A partir do momento que você tem o desemprego, quanto antes entrar com o pedido, pro juiz diminuir para você pagar um percentual justo, né? E a partir do momento que você tem novamente uma renda, né? Aí também vai da mãe, ou enfim, né? Ter essa noção para pedir novamente o aumento, né? Sim. Então, mas não é porque eu tô desempregado que eu não vou pagar, vou ter que dar um jeito, né? Pegar um emprestado. Dá os pulos. Vai ter que dar os seus pulos, porque exatamente aquilo que eu tava falando, a criança, ela não vai poder trabalhar. Então, se o pai e a mãe estão desempregados, a criança vai fazer o quê? Sim, né? Ela vai viver como? Então, por isso que se entende que o desemprego não é uma justificativa, entende? Vai pedir um auxílio para os pais, vai dar o seu jeito aí, mas vai ter que pagar. Outra coisa interessante que eu quero trazer de volta aqui, que você falou brevemente, foi a situação da diferença de ganho, por exemplo, do pai e da mãe, né? Às vezes a mãe ali tem uma renda muito superior ao pai, ou vamos aqui uma hipótese, ganhou um prêmio na loteria, por exemplo, ganhou na Mega Sena, né? Ficou milionária. E o pai é lá um assalariado, mesmo assim, ele vai ter a obrigação de pagar a pensão. Isso não desobriga ele em nada. Não desobriga. Porque o que acontece? Por mais que a mãe conseguiria manter, né, e vai manter provavelmente um padrão de vida alto para o filho, os dois têm obrigação, entende? Então, não é às vezes porque a mãe tem uma condição maior ou o pai tem uma condição maior que a obrigação é exclusiva dele. Sim. Às vezes ele trabalhou, ele foi atrás, ele fez aquele patrimônio. Então, claro, se tu tem mais possibilidade, geralmente tu ajuda com mais, né? Mas não necessariamente tu desobriga o outro, né? Ele vai ter também a obrigação dele. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar o Neymar. Neymar, ele tem condição, tu entendeu? Então, a condição dele, com certeza, é muito superior à mãe dos filhos dele, né? Das mães dos filhos dele. Então, o que acontece? Ele vai pagar na medida que ele pode, ele não vai deixar faltar nada pro filho dele, tu entendeu? Então, a mãe não significa que as mães não vão contribuir, tu entendeu? Elas estão ali no dia a dia, com certeza elas estão contribuindo também. Mas não tem por que tu colocar, daí o filho dele ali, ele tá ganhando lá um monte, o filho dele tem que viver ali assim com vai viver no mesmo padrão, gente. É motorista, é avião, é helicóptero, é a mesma coisa, tu entendeu? Sim. Porque por que eu vou colocar uma pensão mais baixa se ele tem condição? Eu tenho que manter a criança no padrão de vida do pai, se aquela é a realidade dele, tu entendeu? Por que eu vou colocar a criança num colégio público a partir do divórcio se a vida inteira ela estudou no particular porque tem condição de pagar? Tu entendeu? Sim. Então, indiferente ali de quem vai ter condição, o que vai ser responsável pelo pagamento da pensão vai ter que sim contribuir, independente da renda do outro. E o valor da pensão, ele não se dilui, por exemplo, fiquei com meus dias de visita ao filho, eu saí com ele, levei ele para jantar fora, para almoçar fora, gastei tanto, no final do mês vou diluir, vou descontar isso da pensão. Não acontece isso, não pode acontecer. A pensão nunca pode sofrer desconto. A pensão, ela é um valor fixo independente, tá? Porque, pensa comigo. Eu vejo muito isso. O pai, às vezes, comprei aqui pro nosso filho um patinete e vou descontar da pensão. Gente, não pode? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não pode. Porque o que acontece? A pensão, geralmente, ela vai ser, inclusive, pros gastos básicos da criança, tu entende? E daí, o que acontece? Se fosse assim, o pai ia toda vez comprar alguma coisa para no final do mês pagar bem menos, vai descontando. No fim do mês ainda cobra, né? Da
mãe. Eu paguei Você tá me tanto devendo, a mais. né? Exatamente. Então, a gente não tem desconto em pensão, tá? A pensão é um valor, o restante é outra. Porque assim, ó, digamos ali, o pai fica 2 finais de semana com a criança, ele vai ter gasto, é claro que vai, mas ele é o pai da criança, tu Sim. entendeu? Então ele também não sabe, às vezes a mãe tá ali todo dia com a criança, também tá sustentando um custo que não seria só dela. Então a gente tem que ter essa noção, né? É aquilo que eu brinquei antes. Não pensa que com os 500 pila que tu ajuda ali por mês, a mãe vai botar um silicone, entendeu? Então sim. a gente tem que ter essa noção, sabe? Geralmente o que vai acontecer? A mãe suporta, a gente chama isso o quê? De capital invisível. Geralmente a pessoa que tem a guarda, ela vai ter ali um capital invisível que ela investe, que não necessariamente é dinheiro, gente, é tempo. Tu entendeu? A mãe às vezes tá ali, usa a mãe como tradição, né? Mas digamos assim, ó, a mãe tá com a guarda, perfeito, ela tá ganhando o valor de pensão, mas ela às vezes não pode ir na academia, ela não pode ir num evento final de semana, ela não pode porque ela tem que cuidar da criança, tu entendeu? Então ela se limita em algumas questões que o outro às vezes não vê, Sim. entendeu? O pai às vezes não tá com a guarda, tá vendo só de final de semana, durante a semana ele tá de boaça, tu entendeu? A mãe não, tem que tal hora pegar a criança no colégio, tem que não sei o quê, tem que comprar o remédio. Ela vai ter aquele investimento que a gente não tá vendo. É o Tem compromisso, uma né? responsabilidade muito maior, Então, né? muito mais do que o dinheiro, às vezes, é o tempo que a pessoa investe. Então, nada mais justo do que a outra contribuir, tu entendeu? Então, é isso que às vezes eu falo. Beleza, ficou o final de semana, teve um gasto, mas a outra pessoa tá tendo um gasto de tempo o dia inteiro cuidando do filho de vocês. Então, a gente tem que ter essa compreensão, entende? É muito mais do que o valor, sabe? É muito mais, não acha que vai luxar com o valor da pensão. Não, gente, é o dia a dia, entende? Às vezes eu brinco, vamos fazer o seguinte, então, tu quer pagar R$500 de pensão? Então, tu fica com a criança, eu pago, e aí? Tu vai conseguir? Inverter, né? Aí, quando tu faz a proposta pro pai, não, porque eu não posso, entendeu? Então a mãe tem que fazer e tu não pode. Então, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Acho que isso é o principal quando a gente determina a pensão, determina a visita, determina tudo, é se colocar no lugar do outro. 2 temas muito vastos, assim. Meu né? Deus, Tem é uma muita série coisa pra falar. de questões, né? Que a gente trouxe até a mesa até o momento, né? A pensão e a guarda, né? Exato. E tudo isso nasce de uma situação anterior, né, Que é o Nadine? divórcio. Que é o a divórcio, né? Exatamente. Então a gente tá meio fazendo papo aqui de trás para frente, né? Exatamente. Chegamos ao divórcio, que geralmente ele não é amigável, né? Geralmente não é uma situação assim que os dois sentam um do lado do outro na mesa, de frente aqui para uma mesa e saem Sorrindo, apertando as mãos. apertando as mãos, Não. não acontece assim, né? Não, eu sempre digo assim, o advogado ele é um pouco psicólogo também, porque eu tenho mães que vêm e choram, eu tenho casais que vêm juntos e tu vê chorando, né? Tu vê ali tentando, né? Ver o que pode ser feito, o que vai fazer a partir daí. Então a gente acaba tendo esse trabalho também de conscientização, né? Porque o que acontece? O divórcio, não adianta eu falar que ele vai ser fácil, ele nunca vai ser fácil. Ele é um momento difícil na vida de quem tá passando por aquilo. Então, assim, quanto mais o casal tiver de acordo, quanto mais ele conseguir conversar, conseguir, né, entender os direitos, mais fácil vai ser passar pelo processo, entende? Porque aí o que acontece? A gente entendeu que o casamento acabou, a gente tá de comum acordo, nós vamos querer fazer isso de forma amigável, sempre vai ser mais tranquilo, tu entendeu? Vão sofrer? Vão, com certeza, tu tá mudando a tua vida. Agora não vai ser a mesma coisa do que um divórcio litigioso, que a gente chama que é quando tem briga, né? O divórcio litigioso, quando ele tem um conflito, ele é muito difícil, entende? Vocês vão trazer para o processo, às vezes, coisas que a outra pessoa fez, né? Enfim, tu vai tentar atingir o outro. Sim. Esse é o objetivo do processo, é uma briga de egos, é um contra o outro, entende? Então, por isso que o acordo, às vezes, acaba sendo a melhor saída, tá? Porque a gente tem as duas possibilidades. A gente tem a possibilidade do acordo, da forma amigável, como tem a possibilidade do processo, né? Que aí é um juiz que vai decidir, É um juiz que né? vai E aí decidir. é muito mais desgastoso. É né? muito. E hoje em dia não adianta a gente falar assim, o processo daqui a 1 ano tá resolvido. Não, gente, a gente sabe que a realidade é 2 anos, bem demorado. É demorado. E proporcionalmente, os casos de divórcio são de divórcios na prática, assim, de casais que se casaram efetivamente no civil, ou
porque ou de divórcios de casais que nem chegaram a... Que só se juntaram. Não tem nenhum documento formal, Isso. assim. O mais comum é de casais que não tem nada formalizado. Uhum. Hoje em dia, assim, ó, sei lá, vou colocar 80% dos divórcios que eu faço são de casais em união estável. Não são de casais casados mesmo ali, né, pelo civil, não. É a união estável. É a união estável. E assim, as pessoas, elas confundem muito. Esses dias até tive um vídeo polêmico em relação à união estável, porque eu digo que assim, ó, morar junto não significa... Não é porque você mora junto que você tem uma união estável. Da mesma forma, não é porque você não mora junto que você tá namorando. A lei não traz morar junto como requisito de união estável. A lei diz o quê? Vai ter que ter ali uma convivência pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. São esses os requisitos. Não tá na lei morar junto. Pode ser... Uma união estável sem morar junto? Pode. Pode sim. Porque o que acontece? Você tem que ter aquela convivência duradoura que a gente diz, que não significa que você tá morando junto. Às vezes, tu mora com a tua mãe, eu moro com a minha mãe, mas a gente se vê todo dia. Sim. Eu durmo na tua casa um dia, tu dorme na minha um dia, a gente tá numa relação, tu entendeu? A gente tem conta bancária junto, a gente sai todo dia junto, a gente só mora em casas separadas, mas a gente convive... Um casal que um mora numa cidade e outro mora na outra, faz como? Nunca vai ter uma união estável? Tem que se casar para ter direito? Por quê? Não. Certo. Eu moro em Iporã, minha vida é em Iporã. O Lucas, por exemplo, né? Meu marido mora em São Miguel. A gente tem vidas separadas, né? Tô botando um exemplo. A gente tem vidas separadas, eu tenho minha casa, ele tem a dele. Vamos supor. A gente tem uma conta bancária junto, a gente criou uma empresa junto, a gente... Por que isso não é uma união estável? Porque a gente não mora junto? Tu entendeu? Isso mesmo não tendo um documento formalizado. Mesmo não tendo um documento formalizado. Entrando com um processo pode ser... Tu vai entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. Que é o quê? Para tu provar que tu preenche os requisitos. Sim. Entendeu? Então, o que configura uma união estável? Você ter uma relação duradoura, né? Você ter ali uma relação pública, as pessoas têm que saber. Sim. Por que uma amante... de um namoro a longo prazo ali já pode configurar uma união estável. Por exemplo, por que uma amante não configura uma união estável? Geralmente não é público essa relação. Sim. Então, um dos requisitos não tá ali, certo. Tu entendeu? Senão a amante tem... A gente sabe que existem realidades que tem amantes, né? 10, 15 anos. Por que ela não configura uma união estável, afinal de contas? Porque ela não tem o requisito da publicidade. Certo. Ela é a outra, tu entendeu? Sim. Então, a gente tem que levar isso para a realidade para a gente conseguir compreender, tu entendeu? Então, por exemplo, a mesma coisa, o que a gente coloca ali. O intuito de constituir família não é ter filhos. Gente, constituir família é o quê? Às vezes eu não quero engravidar, mas a gente tem um cachorrinho junto, a gente tá ali, a família é nós dois. Isso é uma família, tu entendeu? Sim. Hoje em dia a família ela não precisa ter filhos necessariamente. Sim. Então, às vezes eu já tive um casamento, eu tenho meus filhos, ela já teve o casamento dela, tem os filhos dela, mas nós estamos numa união estável. Não significa ter filhos. Então, a gente tem que entender que os requisitos não é ter filho, morar junto, tu entendeu? É o subjetivo daquilo. Então, assim, é as pessoas olharem para aquele casal e falar, eles são um casal, entendeu? É diferente de um namoro, gente, porque o namoro é aquela coisa mais adolescente, né? De, eu moro com os meus pais, tu mora com os teus, a gente se vê de vez em quando, né? Eu tenho, né? Tu entendeu? Não é uma união estável, existe a diferença. E tem um tempo mínimo para constituir isso aí? Não. Tu pode em um mês ter uma união estável, porque pensa comigo, o que acontece? Por que não existe um tempo mínimo, tá? Porque a gente via bastante, às vezes, um casal que estava realmente numa união estável, e aí dava 1, 2 meses, a outra pessoa, por exemplo, faleceu, entendeu? Faleceu e agora a gente tinha só 2 meses juntos. Não, é muito pouco tempo, mas tu não sabe a intensidade da minha relação com ele, entende? A gente já tinha planos, a gente já tinha tudo, por que eu não vou poder configurar uma união estável com ele? Porque foram só 2 meses? Mas às vezes o meu 2 meses foi muito maior do que o teu 1 ano. Sim. Então, por que eu vou estabelecer um período, tu entende? Então, tudo isso vai depender de como você vai trazer esses requisitos, tá? E aí, você tem que comprovar. E aí, no momento do divórcio, o divórcio, ele acontece você fazer os acordos ali, né? O que coloca na mesa? O que leva em consideração? Né? Por exemplo, eu construí a minha vida
você construiu a tua vida, em algum momento a gente juntou as duas vidas. Sim. Né? Seja em um mês ou seja em 10 anos. Na hora de fazer novamente a divisão dessas vidas, o que leva em consideração? Olha, tu vai ter que analisar o seguinte, tu vai ter que ver o que foi constituído junto, principalmente, o que já era de cada um, para tu poder ver, às vezes, o que acontece. A principal questão da união estável é o quê? Tu não conseguir comprovar o real tempo que ela durou, porque tu não tem um documento te falando isso. Então, às vezes, nós temos um casamento por 10 anos, né? Mas aí tu vai ter que comprovar que isso começou lá atrás, tu entendeu? Então, isso é o difícil da união estável. Tu realmente colocar o tempo que ela durou, né? Mas, assim, a divisão dos bens, ela vai ser... A união estável, ela vai ser configurada como um casamento. Hoje, ela é equiparada ao casamento. Então, a união estável, se vocês não regularizaram, registraram, não fizeram, por exemplo, um documento, ela vai ter a mesma validade e vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens, que é o mesmo regime que a gente aplica para o casamento quando ninguém escolhe o regime de bens, entendeu? Certo. Então, o que acontece? Esse regime, ele diz o quê? Tudo aquilo que vocês adquiriram onerosamente durante a união de vocês vai ser dividido igualmente entre vocês. Então, eu já tinha um carro, né? Quando eu entrei no relacionamento, eu já tinha um bem particular. Então, esse bem, ele vai ser meu. Agora, a gente comprou uma casa durante a relação. A casa do casal vai ser dividida. Então, tem vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Mas, grande parte das vezes, o casal acaba construindo tudo junto. Sim. Né? É muito difícil, assim, a gente vê que geralmente é tudo junto, né? E aí vai ser dividido, né? Quanto mais tempo dura a relação, é natural, né? É que natural, a maior parte do patrimônio tenha sido construída junto, né? E a gente tem que se atentar para o seguinte, esse regime que é o mais comum que a gente vê, né? Que é o regime regra que a gente diz, né? Ele vai trazer o quê? Que é aquilo que vocês adquiriram durante o casamento, independente de quem pagou mais. Entendeu? Ou de quem pagou o bem. Então, às vezes, o que acontece? Mas eu paguei o carro sozinho. Mas foi durante a nossa relação com o esforço comum do nosso casal, entendeu? Porque, às vezes, o que acontece? Eu vou bancar o carro, vou pagar todo mês as prestações, mas a outra pessoa tá pagando o aluguel da casa que a gente tá morando. Então, tu não sabe, né, o que foi a contribuição de cada um. Às vezes, a pessoa tá lá cuidando do filho, tá lá, né? Então, não é porque ela não pagou naquele momento que ela não vai ter direito. Não. É o que vocês adquiriram durante o casamento, independente de quem pagou. Tu entendeu? E outra coisa que é importante frisar também, heranças, doações, coisas que foram ganhas durante, né, a relação, elas são bens particulares, entende? Então, por exemplo, a gente herdou um terreno dos meus pais, né? Eu herdei um terreno dos meus pais. A gente construiu a nossa casa neles. O terreno é meu. Certo. O terreno é um bem particular. A gente vai dividir a casa. Tá. Entendeu? A construção. Quando é herança, mesmo tendo a relação ali Mesmo formalizada da união estável, tudo, o bem é particular. Exatamente, é particular. Nesse regime da comunhão parcial de bens, né? Na comunhão, qual que é a principal diferença? A comunhão universal, já diz, universal, tudo. Então, tudo que vocês tiverem antes durante, é de vocês dois. Vai dividir tudo. Esse era o regime antigo. Provavelmente os nossos pais são casados nesse regime. Sim. Era o regime do Código Civil passado. Que era o quê? Dividia tudo. Comunhão total, né? Comunhão total de bens. Agora, o regime que vem é o da comunhão parcial, que é tudo que adquiriu durante a relação. Então, o que você ganhou por doação, por herança, o que você já tinha antes, não vai dividir, vai descontar. Entende? Então, e daí tem o da separação total de bens, que aí não tem um patrimônio comum, né? Cada um tem o seu, e é isso, né? Mas assim, o que a gente também tem que entender desse regime da comunhão parcial de bens? Às vezes, tá? A pessoa veio com um carro. Ela veio com um carro, por exemplo. E durante o relacionamento a gente trocou e comprou um carro melhor e deu aquele carro de entrada, por exemplo. E aí, como é que fica? Era um bem particular meu. E agora eu transformei num bem do casal. O que eu vou fazer? Um valor bem maior, no caso. Com um valor né? bem maior. A gente vai descontar o investimento da pessoa. Então, por exemplo, ela veio com um carro de 20 mil. Agora a gente comprou um de 50. Existe uma diferença de 30 mil que foi o investimento do casal. Então, se vocês forem dividir esse bem, vocês vão dividir o quê? 30 mil vai ser para 20 mil vai ser para aquela pessoa que já veio com o valor do carro e os outros 30 vocês dividem, 15 para cada um. Então, uma pessoa vai sair com 15 mil daquele bem e a outra vai sair com o restante, entendeu? Sim, com 35. Então, com 35, Então, tu entendeu? Por isso que às vezes o que acontece? Mas a divisão não é igualitária?
respeitando todas as questões da Sim. lei, tu entendeu? A lei determinou que aquele é um bem particular. Então, a divisão foi igualitária. A contribuição de vocês foi os 30, cada um ganhou 15, só que ele saiu com mais, porque ele teve um investimento no início do Antes, relacionamento. Tem uma Entendeu? coisa bem interessante que tá no mundo jurídico, não sei se tem tempo já, mas eu tenho lido algumas coisas já, que é o tal do contrato de namoro. Não sei se tu trabalha com isso também, Sim. Nadine. Porque o contrato de namoro seria uma forma de se prevenir, no caso, se amparar juridicamente para não configurar uma união estável? O que a gente tem que levar em consideração, tá? Existem muitos contratos de namoro, e é uma coisa que é válida, e eu aconselho, inclusive, a fazer, que é quando realmente o casal não tem aquele intuito de, a gente não quer constituir uma família, é um namoro mesmo, a gente tá só aí se conhecendo, e aí para tu evitar que aquilo possa configurar uma união estável, às vezes até por má fé de um dos dois, né? Comecei a me relacionar, já vou tentar ali preencher uma união estável para dividir as coisas. Sim. Não, né? Às vezes não é esse o intuito que vocês começaram. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o contrato de namoro. Até, geralmente, quando as pessoas são mais jovens, né? Estão ali começando, fazer o contrato de namoro para tu exatamente esclarecer. Olha, porque aí os dois vão estar de acordo, né? Não, a gente entendeu que isso é um namoro. A gente vai colocar no contrato que isso é um namoro, depois eu não posso trazer uma união estável, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, o que tem que cuidar é o seguinte, algumas pessoas pedem assim, a gente pode colocar uma cláusula que se alguém trair vai ter uma indenização. Não sei se vocês já ouviram isso. Sim. Já vi, inclusive, tem cláusulas assim que são bem cômicas, né? Exatamente. Inclusive prevendo ali a quantidade de relação sexual que tem que ter na semana, na quinzena, no mês. Né? Gente, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, tanto no contrato de namoro quanto no contrato de união estável, tu pode colocar estipulações que vocês querem. Por exemplo, olha, daqui a 2 anos nós vamos ter um filho. Tem gente que coloca... É uma prestação de serviço mesmo. Cara, é um contrato particular, vocês dois estão de acordo, entendeu? Quando essa relação terminar, eu vou ficar com o carro. Tem gente que põe e tá tudo bem, a outra pessoa aceitou, tu entende? Porque assim, tanto no contrato de namoro quanto no contrato de união estável, a gente consegue colocar a cláusula que a gente quiser. Então, eu posso constar, por exemplo, daqui a 2 anos queremos ter um filho. Quando a gente se separar, eu vou ficar com o carro. Quando a gente se separar, se você trair, vai ter uma multa de tanto. Então, tu pode colocar a estipulação que você quiser. Ele é realmente um contrato para colocar a vontade das partes. Se vocês estão cientes daquilo, geralmente estão, né? São maiores, são capazes. Pode constar a estipulação que tu achar, entende? Se o outro estiver de acordo, sem problema nenhum. Inclusive, a gente vê casais famosos que fazem isso. A gente vê casais aí que tem multas gigantescas em caso de traição, né? Porque é uma coisa que tu vivencia hoje no dia a dia, né? Tu vê que existe a possibilidade, então até é uma forma, às vezes, tu se resguardar, né? Eu tô investindo no meu casamento, eu tô investindo numa família. Daqui a pouco acontece uma traição, eu quero também ser recompensada, né, por tudo que eu fiz, por tudo que eu investi na relação. Acaba sendo muito mais detalhado do que o próprio contrato, não, mas o próprio casamento, né? Claro, Sim. Exatamente. É que assim, o que acontece? A união estável, ou, enfim, quando ela é registrada, ela é igual a um casamento, gente. Ela tem a mesma coisa, ela é pública, ela é tudo, entendeu? Qual que é a principal diferença? O casamento, ele vai ser aquela coisa lá a publicidade desde logo, né? E a união estável, às vezes, não. O que acontece? Por isso que eu falo que a união estável é importante registrar. Porque a união estável, às vezes, tu pode ter mais do que uma. Tu entendeu? O casamento, não. O casamento só pode casar uma vez. Sim. Tu entendeu? Por exemplo, eu vou casar, aquilo lá vai ser público, por isso que tem aquele prazo lá pra eles verem se tu não tem um outro casamento, enfim. Então, o casamento vai ser só um. A união estável não registrada, tu pode ter uma união estável aqui em Santa Catarina, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul. E aí, o que tu vai fazer? Quem é que tem mais direito? Se as cláusulas não conflitarem uma com a outra, né? Exatamente. Então, por isso que o casamento, ele tem essa questão, né? E a união estável, a partir do momento que você registra, ela também tem uma publicidade, mas não é a mesma do casamento. Sim. Porque o que acontece? Ela vai ser registrada naquele cartório. Então, para mim saber que tem união estável, eu tenho que ir lá ver. Tu entendeu? Então, eu posso registrar uma em Santa Catarina, eu posso registrar uma no Rio Grande do Sul. Eles não vão se conversar.
entendeu? Sim. Então, por isso que tu tem que ter muito cuidado, gente, às vezes, E né? o registro da união estável também cabe colocar cláusulas, por exemplo, de indenização, no caso Geralmente, de traição, assim, dessas... Na escritura pública de união estável, ela vai ser mais formal, né? Ela não vai mais ter... padrão. É mais padrão, tu vai no cartório e vai falar, a gente quer fazer uma escritura de união estável, já tem meio que um modelo, ela vai só ler para vocês, explicar, vocês podem, por exemplo, trocar o regime de bens, que as pessoas às vezes nem Sim. sabem que pode, né? Vai assinar, mas assim, se você quer um contrato mais minucioso, de estipular cláusulas, de estipular algumas coisas, o ideal é fazer um contrato de união estável e registrar esse contrato de união estável. Ele também vai ter validade, entendeu, gente? Ele vai ser registrado da mesma forma que a escritura pública. A única coisa é que ele vai ter cláusulas mais minuciosas do que uma escritura que é mais formal, né? Mas ele vai ter uma validade jurídica da mesma forma, né? Então, a dica que fica, né, Nadine, eu acho que, assim, para todos que estão começando um relacionamento ou já estão no relacionamento, e para que lá na frente, se aconteça um eventual divórcio, uma separação, assim, para que seja menos dolorosa e conflituosa para ambos, é formalizar, né? Exatamente. É entrar num acordo. Quando a coisa está tudo bem, né? Entrar Exatamente. em nuances, assim, detalhes, né? E formalizar isso, né? Eu sempre digo assim, quanto mais tu tem tudo formalizado, tudo legal, melhor vai ser para tu resolver. Então, chegou nessa situação que vai dar andamento no divórcio, já se informa, vai no advogado de confiança, vê quais são os direitos, né? Geralmente a gente vai explicar o que vai ter que fazer, como é que vai funcionar. Então, é tu seguir numa maneira amigável. A maneira amigável é sempre a melhor. Ela é mais rápida, ela não é tão difícil de lidar, né? E se tu for para um processo, tem que entender que vai demorar, vai ser uma questão difícil. Sim. Então, já muito mais difícil. traumático, né? Já é difícil o divórcio. A gente já sabe que não é um momento fácil. Então, o que vocês puderem fazer para auxiliar, né? Até advogados, assim, o que a gente pode fazer para auxiliar, a gente sempre faz, né? Para tentar tornar aquele momento menos doloroso. Sim. Então, é sempre se informar. Eu digo assim, o ponto principal, tanto se tu vai começar uma relação, quanto se tu vai terminar a relação, é se informar. O que eu faço? Porque, assim, muitas pessoas pegam e se informam só na hora de terminar. E na hora de começar, começa de qualquer jeito. E daí não sabe, que regime de bens, mas nem sei qual que é o meu regime, entendeu? Sim. Então, às vezes, o ideal é o quê? Se informa antes de começar, já faz certo. Depois, na hora de terminar, geralmente já vai ser mais fácil. Fazer como nas empresas, exato. né? É o planejamento de crise antes da crise, Exatamente. né? Tu tem que ter tudo organizado, claro. Porque, assim, quanto mais tu souber, quanto mais tu tiver uma direção, mais fácil vai ser. Tanto na hora de começar quanto na hora de terminar. Bacana. Bom, Nadine Soder, agradecer demais a tua presença aqui no Fala Mais, né? Essas informações extremamente importantes, certamente muitas dúvidas ainda ficam para o pessoal de casa, né? Deixa tuas redes sociais aí, como que o pessoal pode te encontrar, pode tirar outras dúvidas contigo. Se quiser me seguir nas redes sociais, é @Nadine Soder, NADINESODER. Lá tem conteúdo diário, né, sobre o assunto, eu esclareço, faço caixinha de perguntas também, às vezes tem dúvida, quer mandar lá, pode ficar bem à vontade, e no mais tentar trazer informação, né, para as pessoas. Então segue lá, né, confere e tem sempre assunto, sempre, que nem a gente falou aqui a gente tratou assim um pouquinho, algumas né? pinceladas, né? Muito abrangente, é verdade, é muito abrangente. Mas da nossa parte, Nadine, agradecer demais a tua presença, a tua vinda aqui, as tuas informações trazidas para a mesa e para o pessoal que acompanhou o nosso pod até agora. E desejar sucesso para ti aí nessa caminhada, né? E que você consiga alcançar aí todos os teus objetivos. Parabéns também pela profissional que é. Muito obrigada, eu agradeço vocês também por me receberem, né? Fico muito feliz. E o trabalho de vocês também é, né, inenarrável aqui. A gente trazer informação para o pessoal é tão importante, né? Sim. Então, eu acho que, assim, cada vez mais que a gente puder informar, né, mostrar para a população um pouquinho, né, dos direitos, um pouquinho dos assuntos mais relevantes, é uma contribuição gigantesca, né? Então, agradecer mesmo vocês por me receberem. Imagina, a gente que agradece, né? Você ter compartilhado tudo isso com a gente. Muita dúvida foi sanada, nossa, e acredito que da galera que acompanhou também. Espero que sim. Você deixou as redes sociais pro pessoal que tá acompanhando aqui no YouTube, mas quem já nos segue lá no Instagram, a gente vai deixar linkado também o teu perfil na publicação, então sigam a Nadine também lá. Jonathan já agradeceu, eu reforço o agradecimento para ti e agradeço também o pessoal de casa que nos acompanhou.
E também as nossas marcas parceiras aqui do Fala Mais, né? Cicobi Valcredsul, Mercado Marini, Panificadora São Pedro, Restaurante Ligeirinho, Marker Engenharia, enfim, todo mundo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sigam as nossas páginas, as páginas da Nadine também. E é isso, pessoal. Obrigado, a gente se vê na próxima semana.